CBN Rio. Apresentação: Maurício Martins e Lilian Ribeiro. Bom dia, hoje é segunda-feira, 1º de abril de 2013. A partir de agora você ouve o CBN Rio, debatendo os assuntos que mexem com a cidade e o estado do Rio de Janeiro. Lilian Ribeiro, bom dia. Bom dia, Maurício. Temperatura neste momento na Glória de 27 graus. De olho no Rio. Comerciantes da Saara podem criar uma brigada de incêndio. Vamos até lá. Natália Toledo, bom dia. Muito bom dia, Maurício Martins. Após o incêndio que destruiu 7 imóveis na noite de sexta-feira, aqui na Saara, equipes do Corpo de Bombeiro... Bom, acho que perdemos o contato com a Natália Toledo. Vamos então até Barra do Piraí, porque as aulas no colégio do menino assassinado por uma manicure recomeçam hoje. Temos os detalhes com a Silvana Maciel. Bom dia, Silvana. Bom dia, Maurício. Pois é, após o luto pelo menino João Felipe, o colégio Nossa Senhora Medianeira, aqui em Barra do Piraí, retoma hoje suas atividades. As aulas foram suspensas na terça-feira em sinal de luto pela morte de João Felipe Eiras, de 6 anos, que estudava aqui no colégio. Maurício, hoje, eu já estive no colégio, hoje haverá uma reunião com os pais dos alunos, né? Provavelmente eles vão discutir essa questão da segurança, e essa reunião será às 7h30 da noite, Maurício. E nós observamos também que a escola instalou várias câmeras de segurança, não só no interior da escola, logo na entrada, como também na rua, na fachada também da escola. A escola instalou várias câmeras de segurança, uma vez que a acusada, Suzana de Oliveira, né, de ter matado o menino, ela, com um telefonema para a escola, se passando pela mãe de João, conseguiu tirar a criança do colégio para cometer aquela barbaridade. Bom, há uma expectativa hoje aqui pelo depoimento do pai da criança, o empresário Heraldo Bichara Júnior. De acordo com o delegado José Mário Omena, o empresário pode ajudar a esclarecer o motivo que levou Suzana a matar João Felipe, esclarecer também se eles foram amantes, se havia qualquer tipo de relacionamento entre eles. Inclusive o delegado está até investigando, né, essa versão. Há uma versão de que Suzana, há 3 meses, teria feito um aborto de um filho do empresário. Então, há uma expectativa pelo depoimento do pai de João hoje aqui na delegacia de Barra do Piraí, Maurício. Inclusive uma reportagem do programa Fantástico TV Globo ontem revelou que a manicure que assassinou João Felipe quis viajar com a mãe dele, que era, na verdade, seu primeiro alvo. O sequestro e a morte do menino eram, na verdade, o plano B. E as imagens, inclusive, mostraram também que a Suzana se registrou no hotel antes de buscar João. Foi tudo premeditado, Silvana. Foi tudo premeditado, o delegado disse que ela fez tudo sozinha, e realmente o delegado está querendo ouvir o pai justamente para esclarecer essas questões. Por que essa raiva, por que essa vingança contra a Aline? Quer dizer, tudo isso porque a mãe do menino já prestou depoimento na quinta-feira, e ela disse que nunca desconfiou de qualquer tipo de relacionamento entre o marido e a Suzana, e Suzana até que ela considerava uma amiga, né? Então, portanto, agora quem tem que esclarecer essas dúvidas é o pai do menino, que ainda não prestou depoimento, né, Maurício? É verdade. Ô, Silvana, e inclusive, como disse o delegado aqui que deu entrevista pra gente na semana passada, uma pessoa que mata uma criança de 6 anos tá querendo atingir os pais, né? Não tem um motivo aparente que motivasse um ódio, em especial contra o João Felipe. Então, seria uma estratégia para atingir os pais. Exatamente, porque não há um sofrimento maior do que um pai perder um filho, né? Não mesmo. Até já, Silvana Maciel. Exato. Bom, retomamos o contato com a Natália Toledo, falando direto da Saara. Natália. Maurício, eu dizia que o trecho aqui entre a Regente Feijó e a Avenida Passos continua interditado da Rua Buenos Aires, sem previsão de liberação. Uma fumaça branca continua saindo dos escombros, tá? Chamando a atenção de quem passa pelo local. Apesar da expectativa de retomada das atividades comerciais nesta segunda-feira, muitos comerciantes optaram por manter as portas fechadas e liberar os funcionários. Outros, que na verdade são a maioria, como o gerente André Espínola, prevêem queda no faturamento e mesmo assim resolveram abrir as lojas. Mais cedo ele tentava negociar com os bombeiros a abertura parcial do seu estabelecimento, que fica bem na esquina do trecho interditado.
Movimento aqui, a Caçula também é uma loja de muito movimento, vendia de tudo ali, né? Desde a papelaria, a informática, fechada a rua interditada, não tem como, né? O movimento, o fluxo de clientes diminui 100%. Aí a esperança é que ainda possa abrir pelo menos hoje para vender alguma coisa. A informação que a gente tem é que hoje, à tarde, vão fazer aí a perícia para ver se conseguem liberar para amanhã. A informação que a gente tem é essa. Como a nossa loja de esquina, né, tem entrada para Buenos Aires e para Regente Feijó, vamos ver se ele deixa abrir pelo menos aqui a Regente Feijó, né? Lá da Regente Feijó. Neste domingo, um novo foco de incêndio surgiu nos escombros, 30 horas depois do início do fogo. Os bombeiros precisaram arrombar a porta de um estabelecimento para facilitar o combate às chamas. 3 prédios permanecem interditados por risco de desabamento e, preocupada com a reincidência de episódios como este, comerciantes como a Maria Célia Batista aprovam a possibilidade de se criar uma brigada de incêndio na região dessa área. Que vai ser bem recebida, né? O pessoal tá precisando, né, de fazer alguma coisa pra ver como é que vai ficar isso aí, né? Porque a coisa foi feia. As pessoas estão vendo o que está acontecendo em vários lugares, mas ninguém toma providência. Só toma providência depois que acontece. Aí é complicado. Aí é importante dessa brigada também. Com certeza. Tomara que alguém faça alguma coisa e todo mundo colabore, né, pra fazer, né? Que precisa fazer. Na noite de sexta-feira, testemunhas afirmaram ter visto pessoas no teto da loja Caçula, onde o fogo teria começado minutos antes do início do incêndio. A perícia investiga a hipótese de incêndio criminoso e só divulgará um laudo no final deste mês. Maurício. Obrigado, Natália Toledo. Inclusive, sobre esse incêndio aí na Caçula, um ouvinte tinha mandado pra gente aqui um alerta há mais ou menos uns 4 meses, 5 meses, por ocasião de outro incêndio, que ele tinha entrado na loja da Caçula e viu a quantidade de coisas que poderiam ser inflamáveis ali, e na frente, inclusive, aquela fiação toda exposta. Ou seja, era uma tragédia anunciada, né? E infelizmente se concretizou o que era naquele momento um alerta de fiscalização, mas também a informação de que a loja foi reformada recentemente. Sim, foi reformada recentemente. Aí a gente se pergunta se os comerciantes, os responsáveis por esse tipo de reforma, estão efetivamente preocupados com a proteção contra o incêndio, né, Maurício? Vamos repassar essa pergunta para o presidente da Sociedade de Amigos da Rua da Alfândega, adjacência essa área, o Enio Bittencourt, que a gente conversa já aqui no CBN Rio. Outros destaques da manhã de hoje. Concertos na Transoeste vão demorar 2 meses. As intervenções na pista, perto da estação Mato Alto, estão levando motoristas a fazer um desvio de 8 quilômetros. Inaugurado há 9 meses, essa é a segunda vez que o BRT sofre intervenções. PM apreende armas e munição na Ilha do Governador, destaque de Marcos Antônio de Jesus. Após perseguição e troca de tiros em acesso à favela Parque Royal, na Ilha do Governador, Polícia Militar prende um homem e apreende munição e armas que provavelmente estavam sendo levadas para outra comunidade da ilha. E a polícia fecha o cerco sobre quadrilhas em presídios. Investigações são em unidades da Zona Oeste, Baixada Fluminense e do Norte Fluminense. As denúncias envolvem tortura, tráfico de drogas e venda de celulares, com a participação de agentes penitenciários. QG da Polícia Militar vai para São Cristóvão. A corporação vai ocupar 5 andares do prédio da UERJ, ao lado de outros órgãos. A mudança está prevista ainda para este semestre. Cadeirante atropelado. Destaque de Tiago Matias. Após morte de cadeirante, moradores de Rocha Miranda, na zona norte do Rio, pedem fiscalização da prefeitura para coibir estacionamento irregular em calçadas. Com a área obstruída, deficiente físico foi obrigado a passar pela rua e acabou atropelado. Com a volta às aulas, as vítimas do último temporal em Petrópolis tiveram que deixar as escolas onde estavam alojadas. Muitos moradores optaram por voltar para casas condenadas. Mais um caso absurdo, estupro em van. Priscila Moraes. Acusados de estuprar turista estrangeira em van no Rio de Janeiro, são identificados por outra vítima de abuso sexual. Os 2 suspeitos foram presos em flagrante neste sábado. Um dos acusados ainda está foragido. E daqui a pouquinho a gente vai conversar com o doutor Alexandre Braga, que é delegado titular da Delegacia de Atendimento a Turista, sobre este caso. O BOP mandou oficiais acima do peso para um spa. Um projeto piloto da seção de saúde para reduzir a obesidade dos soldados pode se estender para toda a corporação. O retiro será em uma fazenda com alimentação controlada, exercício e até toque de recolher. 8 anos da chacina da Baixada Fluminense. O destaque agora é de Marina Reiser. Cerca de 50 pessoas participam de missa pelos 8 anos da chacina da Baixada, que deixou 29 mortos no Rio. A procissão percorreu parte do trajeto dos assassinatos cometidos por policiais militares.
A defesa de Thor Batista tenta reverter a decisão que o impede de dirigir. Atualmente, ele dirige somente por força de uma liminar que vence em 17 de maio. O filho de Ike Batista, Eluma de Oliveira, responde a um processo por homicídio culposo por ter atropelado e matado um ciclista na rodovia Washington Luiz em março do ano passado. PMs que ensinaram jovens da Barra da Tijuca a disputar pega são detidos. O sargento Maurício da Silva e o cabo Talvanes Luna estão no Batalhão do Recreio, onde cumprem prisão administrativa. Eles vão responder a um processo no Conselho de Disciplina e poderão ser expulsos da corporação. O estado do Rio se prepara para disputar com São Paulo as águas do Rio Paraíba do Sul e ampliar o reuso de água pelas indústrias. O Rio abastece 80% do Grande Rio. O governo federal está atento à disputa entre os dois estados e já estuda uma solução única para as duas maiores regiões metropolitanas do país, onde vivem 46 milhões de pessoas. O Galeão pode ser o primeiro aeroporto do país a ter 3 pistas para pouso e decolagem. A concessão deverá ter um prazo de 30 anos. O ministro diz que grandes operadores estão de olho no terminal. Toque de letra. Felipe Santos. Derrota para o Aldax deixa o Flamengo em situação complicada na Taça Rio. Torcedores protestam e elegem seus alvos. Zagueiro Alex Silva e o goleiro Felipe. O quinteto de indie rock Alabama Shakes aproveita a vinda ao Brasil para o Lollapalooza para tocar no Rio. Sucessos como Hold On e o Ain't Alone e On Your Way. A banda recebeu 3 indicações para o Grammy Awards 2013 de melhor performance de rock para o single Hold On e do prêmio de melhor gravação do seu primeiro álbum, Boys and Girls. E a voz de Brittany Howard, a vocalista, é o que mais chama a atenção, mas sua simpatia no palco também é uma característica muito forte. O show do Alabama Shakes é hoje no Circo Voador, a partir das 10 da noite. Você participa com a gente pelo site da CBN, cbn.com.br. No Twitter, a sua mensagem também é muito bem-vinda, no @CBNRio ou no @Maurício Martins. Ou ainda no facebook.com/CBNRio. 9h46. Trânsito. Começando com informações do trânsito no Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro. Elisângela Salaroli, bom dia. Bom dia, Maurício Martins, Lili Ribeiro, ouvintes da CBN. E o trânsito está complicado na Avenida Paulo de Fronten, no sentido Lagoa, por causa de uma obra emergencial da SEDAI que ocupa uma faixa da Avenida Paulo de Fronten, no Rio Comprido, no sentido Lagoa, na altura da Rua Sampaio Viana. Os motoristas encontram dificuldades. No elevado do Paulo de Fronten, o tráfego também segue intenso em direção à Lagoa. Ainda falando na Zona Sul, os motoristas ainda encontram retenções na autoestrada Lagoa Barra de quem sai da Barra da Tijuca em direção à Zona Sul, na chegada à Praça Sibelius. Há problemas também na Avenida Niemeyer, na altura da Rocinha. Os motoristas ainda encontram dificuldades na Barra da Tijuca, na Armando Lombardi e Ministro Van Lins, e a melhor opção é seguir pela Avenida Lúcio Costa. No centro da cidade, grande movimentação de veículos na Avenida Presidente Vargas, em direção à Candelária, com retenções na altura da Central do Brasil e próximo à Avenida Passos. Trânsito lento ainda na Avenida Francisco Bicalho, na altura da Leopoldina, no sentido centro da cidade. Os motoristas devem redobrar a atenção, porque na Avenida Rodrigues Alves, manifestantes ocupam o canteiro de obras neste momento, ali próximo à Rua da Gamboa. Eles não atrapalham o trânsito, mas muitos curiosos para ver o que está acontecendo, a movimentação das pessoas, e o trânsito acaba ficando complicado na Avenida Rodrigues Alves, em direção à Praça Mauá. Os motoristas ainda perdem muito tempo na linha amarela, em direção ao centro da cidade, desde Maria da Graça até a chegada à Avenida Brasil. No sentido Barra da Tijuca, também há problemas desde a estrada do Pau Ferro até a chegada Avenida Ayrton Senna, Maurício. 9h48. Estradas. As informações das estradas e tudo mais o que acontece na cidade. Hermelinda Rita, bom dia. Bom dia, Maurício. Os motoristas enfrentam 1 quilômetro de lentidão na pista sentido Rio, da rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu, e no acesso à Avenida Brasil. Há 2 quilômetros de retenção na pista sentido Rio, da rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias. Na rodovia BR-101 Niterói-Manilha, o congestionamento atinge 6 quilômetros no trecho de São Gonçalo, em direção ao Rio. Quem sai de Niterói com destino ao Rio encontra movimentação intensa na ponte, na Grande Reta. Técnicos da Supervia fazem até as 3 horas da tarde
cidade serviços de manutenção na rede aérea do ramal Santa Cruz. O objetivo é assegurar a distribuição de energia para os trens no trecho entre as estações Paciência e Benjamin Dumont. O aeroporto Santos Dumont permanece fechado para pousos desde as 6h05 da manhã, devido à neblina que atinge o Rio e opera com auxílio de instrumentos para decolagens. Foi identificado como Rivaldo dos Santos, de 60 anos, o homem que caiu no Rio Maracanã esta manhã. A queda ocorreu perto da UERJ. Bombeiros foram chamados e resgataram a vítima. Rivaldo foi levado para o Hospital Souza Guiar. Maurício. Ermelinda, Oi. qual é a situação dos aeroportos agora? Porque mais cedo o nevoeiro chegou a fechar o Santos Dumont, né? Isso, o Santos Dumont permanece fechado para pousos, mas, segundo a Infraero, fica a critério do piloto. Se o piloto achar que deve pousar, ele pode pousar, mas está fechado por medida de segurança por causa da neblina desde as 6h05 da manhã e opera com auxílio de instrumentos para decolagem. No Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim está funcionando sem problemas, Maurício. Entendi. E mais de 10 voos que deveriam pousar no Santos Dumont foram desviados para o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. Muita gente lá no Aeroporto Santos Dumont aguardando, né, a reabertura do aeroporto, Maurício. O nevoeiro tá muito forte, né, Ermelinda? Tá baixo, né, irmão? Tá uma baixinho. coisa estranha, né? Pois Porque é. agora tá sol, tá melhorando o tempo, né? E o nevoeiro começa a se dissipar, né? Pois é, essa época é comum, né? Isso. Até já, Ermelinda. Até já, Maurício. 9h50. CBN, tempo e temperatura. Informações Clima-Tempo. Daniele Lima, bom dia. Bom dia, Maurício, tudo bem? Tudo bem, como você estava ouvindo a gente aí, a gente está com um pouquinho de névoa, teve problemas no aeroporto Santos Dumont. Essa névoa deve estar se dissipando, né? Isso mesmo, viu, Maurício? Depois desse forte nevoeiro aí no início da manhã, o sol já começa a aparecer, ele vai brilhar forte na segunda-feira, viu? A temperatura no momento está variando entre 27 e 29 graus, chegaremos aos 33 graus, e no final do dia tem previsão de pancadas isoladas de chuva, viu, Maurício? Entendi. Por que o nevoeiro se forma, Daniele? Olha o que acontece, durante a madrugada, né, a temperatura vai caindo e a umidade vai aumentando. Então isso favorece a formação de nevoeiro entre o final da madrugada e o início da manhã, viu, Maurício? Entendi. E aí durante a semana a gente vai ficar com esse tempo meio instável, é isso? Isso, a gente vai ficar com essa previsão de pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. O risco de chuva forte, principalmente a partir de quarta-feira, com o avanço de áreas de instabilidade vindas do sul do país, viu, Maurício? Tá certo, Daniele. Obrigado, bom dia pra você. Ótimo dia a todos. 9h51. CBN Rio. Acusados de estuprar uma turista estrangeira em uma van, foram identificados por uma outra vítima de abuso sexual. Os 2 suspeitos foram presos em flagrante no sábado, mas um dos acusados ainda está foragido. 2 dos 3 homens que estupraram uma turista estrangeira, roubaram e agrediram o namorado dela em uma van no Rio de Janeiro, foram reconhecidos por outra vítima, desta vez uma brasileira. O crime aconteceu na madrugada deste sábado, quando o casal pegou uma van em Copacabana, na zona sul da cidade, em direção ao bairro da Lapa, no centro. No veículo, conduzido por um dos acusados, Jonathan Fudax, de 20 anos, havia outros passageiros, entre eles o Wallace Aparecido Souza, de 22 anos, e um terceiro suspeito que está foragido. Durante o trajeto, um assalto foi anunciado, os demais passageiros obrigados a descer e os turistas ficaram quase 6 horas sob domínio dos criminosos. Depois da divulgação do caso, uma terceira vítima reconheceu os suspeitos na delegacia. Segundo o delegado Alexandre Braga, os crimes têm as mesmas características e, para ele, os homens podem ter feito mais vítimas. Na verdade, você tendo mais indicações e mais provas de que essas pessoas praticaram esses crimes realmente contra outras vítimas, isso torna menos duvidosa a participação deles. Por enquanto, só tem esses 2 casos. Eu acho que com a divulgação, caso haja, outras vítimas podem aparecer. Durante o assalto, o casal de turistas foi obrigado a usar cartões de crédito para fazer compras e abastecer o carro. Wallace Aparecido e Jonathan Fudax vão responder por estupro, roubo e corrupção de menor, já que o cobrador da van que desceu do veículo antes do assalto seria menor de idade. Somadas, as penas podem ultrapassar 20 anos de prisão. Do Rio de Janeiro, Priscila Moraes. Participação aqui de ouvintes, um reclamando sobre vazamento de água na esquina da rua Belfor Roxo, esquina com a Barata Ribeiro, que é o Antônio Cruz.
Ele diz que esse vazamento de água está acontecendo ali há um bom tempo, Belfor Roxo com a Rua Barata Ribeiro. O Marcos Aristides diz que toda a região do centro antigo do Rio de Janeiro apresenta imóveis com problemas de segurança. Fui à escola de música Vila Lobos assistir a um concerto e verifiquei que com uma única saída e entrada de 2 metros de largura, não há permissão de maneira alguma de uma saída rápida em caso de urgência. Além de ser um local mal ventilado, com muito material inflamável por conta do tratamento acústico de algumas salas. Atenção, governo do estado, é o alerta que faz aqui o nosso ouvinte Marcos Aristides a respeito da Escola de Música Vila Lobos. Tem um relato aqui do Carlos Henrique Gomes. E o título do e-mail dele era uma UPA muito engraçada. Não tinha médico, não tinha nada. Ele relata o seguinte: ontem tivemos de socorrer um parente, o levamos à UPA de Rocha Miranda. Prédio vistoso, novo, limpo, mas não presta para nada se não há uma equipe médica. Apenas um médico realizava o atendimento. As pessoas que lá chegavam, muitas delas com dificuldades para se locomover, eram orientadas a procurar outra unidade. Fiquei estarrecido ao ver que uma senhora inconsciente foi retirada de dentro da unidade de maca e removida em um carro de passeio, por não haver um médico disponível para acompanhar o deslocamento da paciente na ambulância. Essa estava estacionada lá na UPA, mas não tinha médico para acompanhar, ela não poderia ser transferida na ambulância, teve que ir de carro de passeio. Já que estou reclamando, acordei... mas aí ele entra no outro assunto aqui, falando de futebol. Mas aí a gente deixa para falar depois no toque de letra. Mas esse é o relato, então, do nosso ouvinte, UPA de Rocha Miranda, atenção Secretaria de Saúde. Um único médico realizando atendimento. Isso não atendeu a demanda e as pessoas foram orientadas a procurar outras unidades de saúde. E ele presenciou a retirada de uma senhora inconsciente em um carro de passeio e não em uma ambulância. Ano que vem teremos eleições para o governo do estado. Se há 2 siglas que serão muito ouvidas nos próximos meses, serão UPA e UPP, que serão os 2 grandes assuntos discutidos a respeito do governo do estado. UPA e UPP. Antes de ir para o intervalo aqui, o Luiz Santos reclama aqui também de vazamento de água, esse no Engenho de Dentro, na rua Borja Reis 233. E esse vazamento, segundo ele, já dura 4 meses. Rua Borja Reis 233, Engenho de Dentro, e diz que a SEDAI já foi contactada e até agora nada. 9h57. CBN Rio. Outras participações aqui de ouvintes. O Mário, ele fala o seguinte: que os proprietários de veículos de São Gonçalo, especificamente também em Niterói, não conseguem agendar vistoria de veículos para o município onde residem. Se entrarem no site do Detran, vocês vão ver que não consta o posto para o município. Por exemplo, Rua Oliveira Botelho. Não há agendamento de vistoria anual por lá. Por quê? Todo ano reclamamos e tudo se repete. O que fazer? Solicito que divulguem isso no ar para que haja uma resposta por parte do Detran. Então estamos aguardando aqui uma resposta do Detran sobre essa reclamação do ouvinte Mário, dizendo que os proprietários de veículos de São Gonçalo e Niterói não conseguem agendar vistorias para os seus respectivos municípios. Usuários do metrô e das barcas terão que desembolsar mais a partir de amanhã para pagar a passagem. Prepare seu bolso. A tarifa da travessia Rio-Niterói passará amanhã de R$ 4,50 para R$ 4,80. No metrô, o preço do bilhete sobe de R$ 3,20 para R$ 3,50. Esses reajustes foram autorizados pela Agência Reguladora de Transportes. Um aumento que já está valendo. Subiu hoje a passagem de ônibus. Os ônibus municipais de Nova Iguaçu ficaram mais caros a partir desta segunda-feira. A tarifa chega a R$ 2,80. Mais um desperdício aqui, vazamento de água potável. Rua Galileia 47, no subbairro Monte Sinai, em Paciência. Também esse vazamento de água potável há muito tempo, informa aqui o Marcelo. Rua Galileia, Rua da Galileia, número 47, subbairro Monte Sinai, em Paciência. CBN Rio. Apresentação: Maurício Martins e Lilian Ribeiro. Seguimos com céu nublado, temperatura de 27 graus. Já temos uma resposta aqui para os moradores da rua Borja Reis, no Engenho de Dentro. A SEDAI informando que vai enviar uma equipe ao local ainda hoje para verificar se o problema tem origem na rede da companhia. Neste caso, a própria equipe vai fazer o reparo da tubulação. Obrigado aqui à SEDAI. Agora o destaque do esporte, Felipe Santos. Bicampeão olímpico Usain Bolt vence a disputa dos 150 metros em Copacabana, mas não consegue melhorar a marca anterior da prova.
Outra participação aqui do Márcio Carneiro. Ele diz o seguinte: o Hospital Municipal Rafael de Paula e Souza, em Curicica, Jacarepaguá, está com os serviços de ginecologia e cirurgia geral sem operar pela falta de anestesistas. Os que lá haviam estão se aposentando e só resta um que está aguardando também a sua aposentadoria. Não há perspectiva de reposição. O problema já foi informado à direção, à Secretaria Municipal de Saúde também, que não tomam medidas para solucionar o problema. Existe a possibilidade de contrato temporário emergencial de anestesista, mas alegam que não há verbas. Então a reclamação deste ouvinte aqui diz respeito a este Hospital Municipal Rafael de Paula e Souza, em Curicica, Jacarepaguá. Também vamos aqui encaminhar sua reclamação para a Secretaria Municipal de Saúde. 10h04. CBN Rio. Vamos falar agora sobre o incêndio que atingiu algumas lojas ali da Saara, mais um incêndio, na verdade. Esse incêndio aconteceu na noite de sexta-feira e a gente conversa agora com o presidente da Saara, que é a Sociedade de Amigos da Rua da Alfândega e Adjacências, Enio Bittencourt. Presidente, bom dia. Bom dia, amigo. Tudo bem? Tudo bem, quer dizer, mais ou menos, né? Mais um incêndio, né, presidente? Isso aí é um transtorno danado, um prejuízo muito grande para o Saara. Agora tem essa informação de que pode ser criada uma brigada de incêndio. O senhor acredita que essa é uma boa ideia? Foi uma boa ideia, essa ideia foi lançada pelo próprio Saara. Nós vamos preparar tudo aqui já com o apoio da Prefeitura e com o apoio do Corpo Bombeiro. Nós vamos preparar tudo aqui, local e tudo para fazer a instalação da brigada. Entendi. Mas será que não falta também uma parte assim de interesse por parte dos comerciantes para manter toda a fiação em dia, ter extintores de incêndio? Isso não falta por parte dos comerciantes? Eu só acho que não. Não, porque é obrigação do comerciante. Se ele não tiver o extintor e pegar fogo, a responsabilidade do prejuízo é dele. Agora, a fiação na rua não teve nada a ver com a loja. Isso aí é um problema da Light, que a Prefeitura vai resolver isso agora. Está só terminando a obra do Cais do Poço, eles vão vir para cá para remodelar o Saara. Presidente, agora é a Lilian Ribeiro falando. Bom dia. Pois não, bom dia, Lilian. Presidente, como é que está a situação dos outros comerciantes que não foram diretamente atingidos pelo incêndio? Todo mundo está abrindo as portas hoje ou alguns ainda vão permanecer de portas fechadas hoje? Esse quarteirão está todo fechado. É prejuízo para todos os comerciantes. Só quando o bombeiro liberar, acabar com o fogo, que ainda está saindo fumaça, até agora está saindo muita fumaça. Aí vão liberar os estabelecimentos. Entendi. Presidente, ainda está acontecendo aí a investigação sobre realmente o que aconteceu, mas há a possibilidade do incêndio ter sido criminoso, né? Não, isso é um velho que mora aqui perto e que saiu com essa notícia boba. É difícil porque o prédio era de 3 andares, é difícil alguém entrar lá e a própria caçula tem segurança própria. Mas é estranho também, né, presidente? Porque a informação que temos é que não tem muito tempo que a loja foi reformada. O senhor confirma essa informação? Eu estive lá semana passada fazendo compra, a loja estava novinha, tudo novo. Não tinha problema nenhum. Pois é. E as lojas que foram atingidas do lado também, elas também tiveram um grande prejuízo, né? Lógico, estão fechadas. Os bombeiros abriram as portas, arrebentaram tudo e está lá. Aí fechado, é prejuízo total. O senhor tem como estimar mais ou menos em quantos mil reais, ou milhões, não sei, é o prejuízo dessa vez? É muito grande o prejuízo. Eu acho que 30% a 40% do movimento comercial é prejuízo para os comerciantes. Porque as pessoas que vão fazer algum tipo de compras aí, sabendo que está interditado, acabam nem indo, né? Pois é. Mas o sábado, por exemplo, tivemos um movimento muito grande dentro do Saara, no setor de carro, onde não teve incêndio. O Saara estava super lotado. Entendi. Agora, no próprio sábado, inclusive, quando a gente estava tentando cobrir esse assunto aí do incêndio, alguns ouvintes reclamaram mais uma vez que tentaram falar com os bombeiros e que houve uma demora no atendimento. O senhor confirma isso? Confirmo sim, porque o nosso segurança ficou meia hora ligando o telefone e eles não atendiam. Aí passou uma patrulha, ele passou a patrulha, o guarda da patrulha ligou pelo rádio. Aí que eles tomaram providência. Mesmo assim, vieram 20 minutos depois que a patrulha pediu ajuda. Ou seja, houve realmente uma demora no atendimento. Não tem dúvida. E não é para ver demora, mas é aqui dentro do Saara mesmo, aqui na Praça da República. É do lado ali, né? É. Quer dizer, que se não tivesse passado essa viatura e feito contato pelo rádio, o combate ao incêndio não tinha acontecido. Demorava ainda mais. O serviço de comunicação é muito falho do Corpo Bombeiro. Entendi. Quer dizer que vários comerciantes e moradores ali no entorno tentaram ligar para o 93 e não conseguiram. Não conseguiram. Pois é, isso é muito grave. Ok, presidente, obrigado. Um bom dia para o senhor. Um abraço e bom trabalho. Esse foi o presidente da Saara, o Enio Bittencourt. 10h08. CBN Rio.
CBN Rio. Mais um assunto que a gente sempre fala aqui no programa, ocupação irregular de calçadas. E agora, isso terminou em morte em Rocha Miranda. Um cadeirante, a área ali da calçada estava obstruída. O cadeirante foi obrigado a passar pela rua, foi atropelado e morreu em Rocha Miranda. Moradores de Rocha Miranda, na zona norte do Rio, cobram fiscalização da prefeitura contra o estacionamento irregular de carros nas calçadas. Neste domingo, foi enterrado o cadeirante que morreu atropelado na Rua dos Diamantes, após ser impedido de passar pela calçada, que além de esburacada, estava tomada por veículos. José Henrique da Silveira Brum, de 69 anos, era levado por um amigo pela rua quando foi atingido por uma motocicleta. O amigo está internado, mas não corre risco de vida. Há uma escola na rua e a iluminação também é precária. A sobrinha do cadeirante, Márcia Brum, diz que a falta de fiscalização faz com que muitos motoristas coloquem os carros na calçada com a certeza da impunidade. As calçadas estão todas ruins, também os carros ficam impossibilitando, estacionando seus carros nas suas próprias portas e fica impossibilitando as pessoas de poder dar o direito das pessoas de ir e vir. Isso atrapalha, né? Muito ruim, porque os moradores, né, precisam, tem aqui um colégio, né, tem crianças que saem do colégio aqui, então fica muito difícil. Tem várias oficinas, então a rua é toda tomada de carros. Ali embaixo tem uma oficina que os carros ficam na rua, enfileirados na rua. Não tem como a gente passar, a gente tem que passar pela rua. José Henrique fazia o caminho todos os dias. Ele jogava dominó com um grupo de amigos e um deles sempre o levava em casa, como conta o vizinho Valdir Brandão. Ele é um rapaz bom, um senhor bom, amigo, colega, e sempre junto com a gente jogando dominó, e sempre tinha um amigo para levar ele. Tinha um amigo para buscar e um amigo para levar. E assim ficou. Aconteceu a nossa amizade, a gente já fazia torneio de dominó. Era um irmão nosso, não era nem amigo, era mais um irmão do que um amigo. José Henrique era cadeirante há 12 anos após sofrer um acidente no trabalho. Do Rio de Janeiro, Tiago Matias. E como disse a Lília, isso era uma tragédia anunciada, volta e meia a gente reclama aqui, os ouvintes já estão inclusive mandando outras denúncias sobre ocupação irregular de calçadas. São pessoas, são babás com carrinhos de bebê, né? Mães com carrinhos de bebê. Uma tragédia como essa estava com dias contados para que isso acontecesse, né? O Luiz Chilano diz que em Turiaçu também existem vários carros nas calçadas, principalmente no final de semana. Ainda também sobre calçadas, o Gilberto, falando sobre as calçadas de Rocha Miranda, aqui as pessoas já compram o carro confiando na calçada como garagem. Se você passar por aqui, você vai ver todas as calçadas estão cheias de veículos. E aí, é aquilo, você tem, no pouco espaço que sobra, já que o carro está ocupando a calçada, o que você tem? Buraco. E é bom que todo mundo pense que assim, o deficiente físico, né, a pessoa que tem um carrinho de bebê, mas não, qualquer um de nós pode em algum momento da vida ter uma dificuldade de locomoção e precisar de ruas acessíveis. Todos nós estamos no mesmo barco e juntos. O que aconteceu com essa pessoa, essa tragédia, pode acontecer a qualquer um. E é preciso que a prefeitura fiscalize essa questão da ocupação irregular das calçadas e também dos inúmeros buracos. As pessoas, acho que está pouco divulgado ainda, por mais que a gente fale aqui, acho que nem todo mundo tem consciência de que a calçada na porta da sua casa é sua responsabilidade. É responsabilidade sua, não é da prefeitura. A não ser os passeios públicos, né? Os calçadões e tal. Mas aquela calçada ali na sua porta é sua responsabilidade. E se algo acontecer com alguém aí na sua porta, também acaba sendo. Por tabela, pois é. E não é só cadeirante, gente que tem dificuldade de locomoção, não. Às vezes você mesmo, sem nenhum problema, você tem que passar ali pela rua, porque está tudo ocupado na calçada, e você está de costas para o fluxo de veículos, a possibilidade de você ser atingido é gigantesca, né? E também é absurdo. Bom, sobre a SEDAI aqui, tem uma outra resposta da SEDAI, da Rua Galileia em Paciência. Minha equipe também está sendo deslocada agora pela manhã, para fazer o reparo da tubulação. E ainda sobre SEDAI, o Edson Luiz. A SEDAI fez um concerto de vazamento na Rua Conde Bonfim, esquina da Rua dos Araújos, na Tijuca, na quinta-feira. Porém, hoje, existe um outro vazamento, do ladinho do concerto efetuado pela SEDAI. Que diz aqui o Edson Luiz. Então, Rua Conde Bonfim, esquina da Rua dos Araújos, na Tijuca. E ontem à noite, 2 pessoas morreram e 5 ficaram feridas durante um tiroteio em um bar no bairro Nova Brasília, em Campos dos Goitacazes. De acordo com a Polícia Militar, homens chegaram em um carro escuro, começaram a disparar contra as pessoas que estavam no estabelecimento. 2 vítimas morreram antes mesmo do socorro chegar ao local. Essas outras 5 pessoas feridas foram levadas para o Hospital Ferreira Machado, o principal hospital de Campos, as 5 em estado grave.
Mais um absurdo, 2 policiais militares foram detidos após serem flagrados ensinando jovens a disputar pegas na Barra da Tijuca. Você ouviu isso mesmo. Eles estavam ensinando jovens como é que se faz um pega. O sargento Maurício da Silva e o cabo Talvanes Luna foram levados para o batalhão do Recreio, onde vão cumprir prisão administrativa por 72 horas. De acordo com o setor de relações públicas da Polícia Militar, eles vão responder a um processo no Conselho de Disciplina e poderão ser expulsos da corporação. Eles devem ficar afastados do patrulhamento até o fim do processo. E as imagens são muito impressionantes, porque a percepção que eu tive é de que o policial ali, ele estava achando que era o máximo. Tô dando uma palestra aqui, tô explicando aqui. Então, assim, olha, gente, se organizem melhor aí, porque aí não dá problema nem pra mim, nem pra vocês. Ele estava achando o máximo. Um pega na Avenida das Américas. É inacreditável. Não é a polícia que a gente quer definitivamente. 10h15. CBN Rio. CBN Rio. Apresentação: Maurício Martins e Lilian Ribeiro. Dezenas de pessoas participaram de uma missa pelos 8 anos da chacina da Baixada, que deixou 29 mortos no Rio. A procissão percorreu parte do trajeto dos assassinatos cometidos por policiais militares. Cerca de 50 pessoas, entre familiares, amigos e representantes de movimentos sociais e de secretarias de direitos humanos, participaram de uma caminhada no Rio de Janeiro em memória da chacina da Baixada, que aconteceu há 8 anos e deixou 29 vítimas. A procissão percorreu parte do trajeto dos assassinatos cometidos por então policiais militares a bordo de um carro entre os municípios de Nova Iguaçu e Queimados. Os manifestantes colocaram flores em cada local onde houve uma morte. Tia de um dos 7 adolescentes assassinados, Luzia da Silva diz que ainda é muito difícil relembrar o ocorrido. A gente lembra, mas que era um garoto muito bom, muito bacana. A gente fica sentido, né, do que aconteceu, assim, foi uma coisa de repente. É para relembrar que não aconteça outra vez, né, não aconteça mais, né. A estudante de serviço social, Suelen Guariento, que acompanha a caminhada há 7 anos, diz que os protestos contra a violência na Baixada Fluminense vêm a cada ano tendo espaço maior na mídia e na sociedade civil. Eu já acompanho as caminhadas, né, pela chacina há 7 anos e nos últimos anos a gente tem percebido um processo de falta de apoio, de presença, de visibilidade na mídia, que é um processo que a Baixada sofre ao longo dos anos. Assim. A gente percebe que esse ano teve uma visibilidade, uma cobertura midiática grande e pode ser que isso tenha a ver com outros eventos de violência. Embora continuem tendo uma presença super forte no cotidiano dessas mães. Ao final da procissão, os amigos e familiares das vítimas da chacina participaram de uma missa de Páscoa em uma igreja de Nova Iguaçu. O episódio foi citado pelo padre durante os ritos finais da cerimônia. Do Rio de Janeiro, Priscila Moraes. Trânsito. As informações do trânsito, Elisângela Salaroli. Maurício Martins, os motoristas devem redobrar atenção na freguesia Jacarepaguá. Uma obra ocupa uma faixa da rua Tirol. O trânsito está intenso no local, os motoristas devem redobrar atenção. Na Zona Sul, uma pessoa foi atropelada agora há pouco na Avenida Delfim Moreira, próximo a Vieira Souto, por um caminhão. Uma faixa está interditada ao tráfego de veículos. Bombeiros já foram acionados para o local. Os motoristas encontram retenções na via. Ainda falando da Zona Sul, ainda há lentidão na rua Jardim Botânico em direção à Gávea. Os motoristas também encontram tráfego intenso nas avenidas Borges de Medeiros e Epitácio Pessoa em direção ao túnel Rebouças, mas não encontram dificuldades. No centro da cidade tem um carro enguiçado elevado da Perimetral na altura da Presidente Vargas, no sentido Aterro do Flamengo, que provoca retenções na via. Maurício. Obrigado, Elisângela. 10h19, cerca de 9 meses após o fechamento do aterro sanitário de Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, moradores do entorno continuam sofrendo, na verdade, com excesso de lixo na região. Na mesma rua onde funcionava o antigo aterro, atualmente há um lixo espalhado por toda a espécie espalhado por lá, sem tratamento e em estado de decomposição. São cerca de 10 pontos, muitos em áreas que ficam perto de lagos e rios,
que acabam desembocando na Baía de Guanabara. Inclusive, com medo e longe das câmeras, inclusive de microfones também, moradores contam que empresas de Caxias e de outras partes do Rio continuam depositando lixo no local todos os dias, irregularmente, normalmente no início da noite. Pois é, o grande problema no aterro do Gramacho não era o aterro em si, mas os lixões clandestinos que ficam no entorno do aterro de Gramacho, esses lixões que constantemente a Secretaria de Meio Ambiente faz operações, mas não adianta, né? Não tem como você monitorar 24 horas. Né? A economia do lixo clandestino é essa que não parou. Essa não parou mesmo. Mas a fiscalização tem que continuar, né, Maurício? Porque se o lixo está lá, as pessoas vivem, é uma condição degradante. Completamente, é uma coisa horrível. De saúde pública. Então, se o objetivo era acabar com todos os lixões clandestinos no Rio de Janeiro, e o governo do estado fala sobre isso, o secretário Carlos Mink também, a gente reconhece que há um trabalho nesse sentido, mas não adianta fechar o lixão oficial e os clandestinos continuarem no entorno. Aí o problema não está resolvido. Falando em meio ambiente, uma disputa que deve esquentar aí nos próximos meses e até nos próximos anos. O Rio de Janeiro está prestes a concluir o seu primeiro plano estadual de recursos hídricos no segundo semestre. Também a construção da sua última grande represa está em andamento. E se prepara para disputar com São Paulo as águas do Rio Paraíba do Sul. A gente ouvia há algum tempo falar sobre disputa de água, que neste século a disputa de água será a grande disputa entre os povos, já está começando agora entre Rio e São Paulo. O governo federal está atento a essa disputa entre os dois estados e estuda uma solução única para as duas maiores regiões metropolitanas do país. Ainda este ano, o governo do Rio inicia a construção da barragem do Rio Guapiaçu, em Cachoeira de Macacu, que deve ampliar o fornecimento de água para o Grande Rio em 5.000 litros por segundo. Mas há a previsão de crescimento da população, diante de investimentos como o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, com PERJ, também o Arco Metropolitano, atrasado, mas esperamos que ele seja concluído. E aí, com todos esses investimentos, crescimento populacional na região metropolitana, os especialistas apontam que novas fontes precisam ser descobertas em breve. Imediatamente, para ser mais preciso. O Marcos, nosso ouvinte aqui diário, diz o seguinte: olha, sou morador da Tijuca, gostaria de fazer uma denúncia do descaso e desrespeito da prefeitura. Em frente ao número 701 da rua Maria Amália, lá na Tijuca, existe um terreno que pertence à prefeitura e o abandona total. Inclusive, ele mandou aqui pra gente fotos desse terreno. A calçada está totalmente quebrada e, para piorar a situação, alguns moradores fizeram a calçada de depósito de lixo, o que obriga os transeuntes a andar pela rua. Pessoas com carrinhos de compras, mulheres com carrinhos de bebês, idosos e alunos de escola correm um grande risco de serem atropelados, pois esse terreno fica em cima de uma curva perigosa e carros trafegam em alta velocidade. Semana passada tivemos um caso de repercussão na mídia de atropelamento e morte de um cadeirante. Inclusive, acabamos de ouvir aqui a reportagem. Será que precisamos de mais um caso desse tipo para que as prefeituras tomem providências? Então, ele inclusive mandou fotos aqui e ele tem toda a razão sobre essa denúncia a respeito da Tijuca, a rua Maria Amália. É muito lixo no meio da rua, não tem como, na calçada, na verdade, não tem como as pessoas passarem pela calçada, elas têm que andar pela rua. E a rua tem, você vai competir com ônibus, com carro, com motocicleta, e não tem jeito, né? E a rua é dos carros, não é para as pessoas passarem. Mas aqui não tem jeito você não passar pela calçada, não passar pela rua, porque a calçada está completamente ocupada. Olha, tem sofá que eu estou vendo aqui, tem cama, tem sofá, cama, cadeira e um monte de lixo, galhos. Um ferro velho em plena calçada. Exatamente. E aí em frente aqui, como ele disse, ao número 701 da rua Maria Amália, na Tijuca, inclusive 701, segundo está escrito na porta assim, Lava Jato. Fazemos limpeza de ar-condicionado. Em frente esse terreno baldio ali que está acontecendo, esse acúmulo de lixo na Tijuca. Então a prefeitura tem que tomar providência. Inclusive, se eu não me engano, já existe uma unidade de ordem pública na Tijuca, uma UOP. Há um tempo. Pois é, há um bom tempo. Então a UOP tem que agir nessa região ali, porque não dá para a gente continuar convivendo com esse tipo de situação na rua Maria Amália, na Tijuca, número 701. Até porque se chover, a gente já sabe o que vai acontecer. Aí o bueiro fica entupido porque está repleto de lixo, né? E aí a rua alaga, ninguém sabe o que aconteceu. É isso, é falta de prevenção. E a prefeitura apreendeu ontem 25 carros de passeio que fazem um transporte de passageiros de forma irregular na rodoviária Novo Rio. Essa ação foi a última da Operação Táxi Legal, organizada para o feriado da Páscoa. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, 446 carros foram vistoriados desde a quinta-feira. Do total, 66 foram lacrados por conta de irregularidades e 7 táxis apreendidos. 3 deles eram piratas. 10h24.
CBN Rio. CBN Rio. Apresentação: Maurício Martins e Lilian Ribeiro. Aeroportos. Ermelinda Rita. Maurício, o aeroporto Santos Dumont reabriu às 10h17 para pousos, depois de ficar fechado desde as 6h05 da manhã, devido à neblina que atingiu o Rio. As decolagens foram realizadas com auxílio de instrumentos. 27 aviões que deveriam pousar no Santos Dumont foram desviados para o aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim, que funciona sem problemas, Maurício. Pois é um transtorno para quem tinha voo marcado no Santos Dumont, mas não tem jeito, né? Tem que culpar São Pedro, esperar, né? Maurício? Não tem muito jeito, né? Não tem. Problemas meteorológicos. Isso. Ok. Até já, Ermelinda Rita. Até já, Maurício. Participação de outros ouvintes aqui. A Cláudia diz que gostaria de fazer uma reclamação. Eu sou moradora da Praça Seca, mais especificamente da Rua Barão. Estamos sofrendo com tiroteios. Já fizemos, inclusive, reportagem sobre isso na quinta-feira, Cláudia, onde nós estivemos no seu bairro, nossa cidade. A Silvana Maciel esteve por aí. Mas deixa eu enfatizar o e-mail dela aqui. Não apenas as madrugadas, como à noite e também à tarde, por volta das 5 da tarde. Isso tudo só vem trazendo transtornos a todos nós, principalmente os que têm filhos em creches e escolas da região. E precisamos ficar a todo momento de sobreaviso, com o celular ligado, aguardando notícias de quem mora nas redondezas, para avisar que se pode ou não pode voltar para casa. E os que não têm conhecidos que moram na região precisam contar com a sorte, uma vez que as vans se recusam a irem até o final da rua. Então, mais um ouvinte aqui enfatizando a situação da Rua Barão, ali na Praça Seca, está vivendo constantemente com problema de violência, tiroteio a qualquer hora do dia ou da noite. Maurício, informações aqui também sobre o QG da PM, falamos na abertura, mas outros detalhes. A Polícia Militar decidiu para onde vai o seu quartel-general, toda aquela polêmica em torno da venda do atual QG, que fica na Rua Evaristo da Veiga. Pelo menos 2 endereços tinham sido cogitados para essa transferência, mas agora finalmente há uma decisão. O QG da corporação será transferido da Evaristo da Veiga e vai ocupar 5 dos 18 andares do edifício Pedro Ernesto, da UERJ, que fica na Rua Fonseca Teles, em São Cristóvão. De acordo com a PM, essa mudança está prevista ainda para este semestre. Não há uma data já estabelecida, mas isso acontecerá até a metade do ano. E agentes da Prefeitura apreenderam ontem 25 carros de passeio que faziam transporte de passageiros de forma irregular na rodoviária Novo Rio. Essa ação foi a última da Operação Táxi Legal, organizada pelo feriado da Páscoa. Vamos enfatizar, porque eu tinha uma dúvida aqui sobre o número de carros. Foram 25 carros de passeio que faziam transporte de passageiros, a que estava perguntando aqui o nosso ouvinte, Valdir. Está esclarecido. O Viradão Carioca 2013, anote aí na sua agenda, acontece entre os dias 12 e 14 de abril, shows gratuitos pelo Rio de Janeiro, há algumas atrações confirmadas, Gabriel Pensador, Preta Gil, Nosso Sentimento, também Detonauta e Sandra de Sá e Moraes Moreira. Novidade da edição deste ano é que os shows vão acontecer também fora da capital fluminense. O Aeroclube de Nova Iguaçu e o Teatro Popular de Niterói receberão pela primeira vez o evento, que acontecerá também no quiosque da Globo Rio, em Copacabana, no Arpoador, no Parque de Madureira e na Praça das Juras, em Bangu. E o feriado prolongado da Semana Santa foi marcado pela violência na região dos Lagos. De acordo com o batalhão da região, 4 homicídios aconteceram entre sexta-feira e domingo, além de 3 tentativas de homicídios. No sábado, no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio, um jovem de 17 anos, identificado apenas como Douglas, foi morto a tiros. Em São Pedro da Aldeia, Valquíria Soares da Silva, de 72 anos, foi estrangulada. Em Unamar, distrito de Cabo Frio, o corpo de Alain Leonardo, de 19 anos, foi encontrado com marcas de tiros por policiais na Rua do Mangue. Em Araruama, Jéssica Carvalho foi baleada em um ponto de ônibus e morreu no local. O crime aconteceu no bairro Parque Hotel, em Araruama. Um adolescente de 15 anos foi atingido por 2 tiros no sábado, quando homens que dirigiam um automóvel passaram atirando num bairro de São Pedro da Aldeia. Em Saquarema, Daiane Amaro, de 19 anos, também foi alvejada com 2 tiros por homens que passaram atirando numa moto. Eliane de Souza, de 24 anos, também foi baleada. Policiais da região também procuram pistas que levem a vândalos que danificaram vários caixas eletrônicos da agência do Banco Itaú, no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio. Agora, as informações do repórter CBN. Voltamos já com o CBN Rio.
CBN Rio. CBN Rio. Apresentação: Maurício Martins e Lilian Ribeiro. Estamos de volta e a temperatura neste momento aqui é de 27 graus, 28 na verdade. E uma boa notícia aqui, o Metrô Rio iniciou um processo seletivo para a contratação de pessoas com deficiência. O objetivo é a inclusão e a capacitação para o mercado de trabalho. Interessados devem ter o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e podem se inscrever através do e-mail oportunidades@metrorio.com.br, enviando um currículo e laudo médico. Repetindo o endereço, oportunidades@metrorio.com.br. Destaque do esporte, Felipe Santos. Técnico Abel Braga elogia a atuação do Fluminense na vitória sobre o Boa Vista e critica a iluminação do estádio de Moça Bonita. E de volta, Silvana Maciel. Maurício, delegado José Mário Mena espera traçar o perfil psicológico de Suzana Oliveira, acusada de matar o menino João Felipe Eiras, de 6 anos, ouvindo algumas testemunhas. Ele aguarda para hoje o depoimento da mãe de Suzana, uma vizinha da acusada, de um amigo do taxista Rafael, que levou Suzana até a escola, e o mais esperado, o depoimento do empresário Heraldo Bicheira Júnior, pai de João Felipe. Por 2 vezes, os depoimentos de Heraldo Bichara Júnior foram adiados por falta de condições psicológicas do pai de João. Ele tem até amanhã para prestar depoimento. De acordo com o delegado Omeno, o pai será uma peça fundamental. A gente conta com 2 hipóteses. Ele ser o alvo de conquista, né? Ou seja, a Suzana poderia estar interessada nele, por isso fez o que fez. Ou ele pode também ter descartado a Suzana e isso ter levado ela para algum tipo de ira, né? Então, nós temos aí algumas pessoas-chave para ouvir. O diante dela, ele é uma delas. Temos outras, mas ele é uma das principais. A mãe nos narrou que a Suzana já ficou, no dia do fato, ligando para ela insistentemente para que acompanhasse até a Volta Redonda. E ela não pôde ir. Então, isso denota 2 tipos de comportamento. O primeiro, ou a mãe era o alvo, depois, por não dar oportunidade, passou seu filho, ou ela estava monitorando a família através da mãe. Porque é óbvio que quando explodisse a bomba lá que o filho desapareceu, a mãe seria a primeira pessoa informada. Maurício, o colégio Nossa Senhora Medianeira retomou as atividades no dia de hoje, após luto pela morte de João Felipe. A escola também instalou 16 câmeras de segurança fora e no interior do colégio. E não somente o colégio Nossa Senhora Medianeira tomou essa providência. Outros estabelecimentos de ensino também instalaram câmeras de segurança. Às 7h30 da noite, a direção do colégio Nossa Senhora Medianeira fará uma reunião com os pais. A assassina de João Felipe ligou para a escola, se passando pela mãe do menino, para que o colégio liberasse a criança mais cedo, alegando que o menino tinha consulta médica. Após pegar João na escola, Suzana levou a criança até um hotel no centro, onde matou João asfixiado. Maurício. Vamos continuar acompanhando esse caso. São 10h39. A CBN apresenta esta semana uma série de reportagens sobre os desafios da educação no século XXI. Na primeira reportagem, produzida por Luciana Marinho, vamos mostrar o uso dos games como ferramentas de auxílio aos professores em salas de aula. A computer, an extension of the human intellect. Transformar jogos comerciais, muitos deles populares entre os jovens, em ambientes de aprendizagem e ferramentas que podem auxiliar nas avaliações de desempenho dos alunos. O Institute of Play é um estúdio de design sem fins lucrativos criado em 2007 nos Estados Unidos. Sua equipe, formada por designers de jogos, estrategistas e educadores, cria novos modelos de ensino e aprendizado. A organização é responsável pela escola pública Quest Learn, onde estudam 360 alunos do 6º ao 9º ano. Nela, os estudantes aprendem de forma inovadora através de jogos e desafios. Brian Waniewski é o responsável por estruturar os valores do Instituto.
Os jogos dão ao aluno um objetivo claro e um caminho limpo para chegar nas habilidades necessárias e alcançar objetivos. Eles dão aos jogadores uma noção de como eles estão e o que eles podem fazer para melhorar. Brian conta que as avaliações são feitas permanentemente para que a escola saiba como está seu aluno, e esses exames indicam bons resultados. Os jogos ajudam em vários sentidos. Há várias maneiras de sabermos se o trabalho está funcionando. Há testes que são realizados e que mostram que a performance de nossos alunos está tão boa quanto a dos estudantes de outras escolas públicas de Nova York, até melhores. Disciplinas de matemática, artes e inglês são colocadas simultaneamente em uma aula, num currículo integrado que faça o aluno entender número, mundo e letras como conteúdos que interagem uns com os outros. Focado em matemática, o News Classroom é uma organização americana sem fins lucrativos que trabalha auxiliando escolas a implantar uma nova proposta de aprendizagem de matemática chamada de Teach to One, Ensine para um. Esse novo modelo de aprendizagem aposta na personalização do ensino, muda o espaço físico e o papel do professor. Joel Rose, diretor executivo do grupo, conta que as grandes salas comportam cerca de 100 alunos. Os grupos se dividem em estações, como eles chamam. Uns realizam tarefas com professores, outros usam apenas a tecnologia, alguns interagem com outros estudantes. Mas a tecnologia está presente todos os dias em sala de aula, usada inclusive para que a escola conheça as habilidades de cada aluno. Dados pessoais dos estudantes são levados em consideração, como gostos musicais ou preferências em consumo para a formação dessas classes. Uma maneira de manter todos bem afinados. We've learned is that putting one teacher and 30 or so kids in a classroom makes it very hard. Nós aprendemos que colocar um professor e 30 alunos em uma sala torna as coisas muito difíceis. O estudante aprende em diferentes etapas, vem para a escola com habilidades diferentes, e é difícil para o professor ensinar pessoas muito diferentes falando uma só linguagem. Então refazemos as salas usando uma combinação do que os professores podem fazer e o que a tecnologia pode oferecer, e ainda o que nós precisamos para cada aluno. Atualmente, o método está presente em 8 escolas americanas, 5 em Nova York, 2 em Chicago e 1 em Washington. Qualquer que seja o método, para que tudo dê certo, Brian, do Institute of Play, revela um segredo. O interesse do aluno tem de ultrapassar as salas de aula e os pais têm de fazer parte da comunidade envolvida neste processo. The big idea behind the school is that school is not only what happens. A grande ideia é, a escola não é só o que acontece na sala de aula 8 horas por dia. Nós criamos uma comunidade que vai além dos muros da escola e envolvemos os pais. Essa é a chave para fazer isso dar certo. Nós convidamos os pais para participarem desse processo, para eles verem o que os alunos têm feito durante o semestre. Na próxima reportagem da série Exemplos de Inovação em Escolas Brasileiras, o quanto cada aluno está aprendendo. Mais uma participação de ouvinte aqui às 10 horas e 43 minutos. O Kleber diz que a calçada na rua Barata Ribeiro, em Copacabana, ao lado do número 167, tem um buraco formado pela falta de revestimento do piso. E o piso ali está todo se soltando. O buraco não é muito grande, mas pode virar um tombo para alguém ali, o que informa o Kleber. Semana passada já tinha reclamado desse buraco, lá na Barata Ribeiro, ao lado do número 167, é o que informa aqui o Kleber King. A Ana diz que é frequentadora das lojas Caçula no centro e o andar do Carnaval era uma verdadeira armadilha. Escadas de madeira velhíssimas, muito material inflamável, corredores apertados e cheios de material que é de fácil combustão. Um horror, é o que diz a Ana. 10h44. CBN Rio. Nossa ouvinte Vera reclama aqui de um baile funk no Morro do Cachoeirinha. Ela diz que começa o baile funk 1h de domingo e só acaba às 7h de segunda-feira. Ninguém consegue dormir. Como é que é? Começa 1h de domingo e vai até às 7h de segunda-feira. Então, de domingo para segunda-feira, ninguém dorme ali nos arredores do Morro da Cachoeirinha. Não é um baile, é uma rave. Não é? É muito tempo, 1h até 7h no dia seguinte. Ninguém trabalha, não? Na segunda-feira? É muita disposição. É coisa estranha. 10h45. Sobre a Praça da República, nossos ouvintes aqui, o Marcos, diz que hoje é dia da mentira, também o dia em que se completam 2 anos do prazo final das obras na Praça da República 22.
As obras ditas emergenciais no prédio da Praça da República estão sendo feitas. O prédio já foi sede da prefeitura, é verdade, ali na escola da Eletrotécnica e da Escola de Comunicação da UFRJ. Porque ali na Praça da República tinha a promessa, inclusive, da prefeitura de que hoje, né, na verdade, de que pelo menos há 2 anos a reforma teria acabado. Até agora não acabou. Então o que o ouvinte está lembrando aqui pra gente é que hoje faz 2 anos desse prazo final para as obras da Praça da República número 22. É o aniversário do atraso. Aniversário do atraso. Aniversário de quem, você sabe também? Hoje, dia 1º de abril? Não sei. Não? Seedorf. É ele, que não anda muito feliz, não, né? Ah, mas parabéns pra ele, ele merece tudo de bom. Merece, é verdade. Rapidinho, antes de a gente falar com a Berenice, Detran informando que acaba de disponibilizar vagas de vistoria nos postos de Niterói e de São Gonçalo, e que o posto de Niterói vai abrir no próximo domingo, dia 7, para compensar o não funcionamento na quinta-feira passada, em virtude do não funcionamento do sistema do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. O posto de São Gonçalo não vai abrir dia 7, devido à feira livre realizada todos os domingos, que impede o acesso de veículos àquela unidade. Portanto, você morador de Niterói pode correr para a internet ou para o telefone também e marcar a sua vistoria, que o Detran acabou de disponibilizar vagas de vistoria nos postos de Niterói e de São Gonçalo. 10h47. Extra na CBN. Com Berenice Seara. Berenice, bom dia. Bom dia, Maurício. Bom dia, Lilian. Bom dia, ouvintes. Na semana passada, em Brasília, teve uma reunião do PT, no Partido dos Trabalhadores, e a cúpula do partido, inclusive, chegou à conclusão que não tem como impedir a candidatura do Lindbergh Farias, né? Então, o pesão vai cortar um dobrado. Vai sim, olha. O presidente nacional do PT, Rui Falcão, se reuniu com os presidentes estaduais do partido. Eles começaram, na verdade, a traçar as estratégias para a eleição do ano que vem. A prioridade, como o ex-presidente Lula já disse em entrevista recente, Maurício, é reeleger a presidente Dilma Rousseff. Né? Para isso, ele vai abrir mão, o PT vai abrir mão de disputar cargo de governador em alguns estados, ajudando partidos aliados. O foco vai ser no federal, na União. Na União. Né, eles vão fazer, inclusive, também, vão tentar aumentar as bancadas na Câmara e no Senado. Hoje o PT tem 88 deputados federais, já tem a maior bancada da Câmara, mas quer eleger mais de 100 no ano que vem. Tem 12 senadores, quer chegar a 20, ultrapassando o PMDB. E aí tem o domínio do Congresso. Mas o foco principal é reeleger Dilma. E para isso vai abrir mão mesmo de disputar em alguns estados. Só que a exceção ficaria justamente com o Rio. Aqui, o PMDB já fez até pressão, lembra, Maurício? A gente já falou sobre isso. Dizendo que não vai dar palanque a Dilma se o PT tiver candidato. Mas essa, entre aspas, chantagem não está produzindo efeito. O PT nacional diz que não tem como barrar Lindbergh. Alega que já abriu mão da candidatura na eleição passada para apoiar o Sérgio Cabral, que também já apoiou o PMDB nas 2 eleições de Eduardo Paes. Mas agora, com o Lindbergh à frente nas pesquisas, não tem nem argumentos para fazê-lo desistir da disputa. E isso, de certa forma, coloca em jogo mesmo a aliança do PT e PMDB no Rio, né? Sim. Eles vão tratar do assunto com alguma cautela, vão deixar mais para a última hora. Isso tudo é um bastidor. Oficialmente, o PT não tem falado muito do assunto. O próprio presidente Lula deu uma entrevista recente dizendo que o Lindbergh é um jovem talentoso, um encantador de serpentes. Diz que não tem como barrar, mas também não crava muito. Ele continua dizendo que Dilma é a prioridade. Mas, Maurício, tudo se encaminha. Palavras da cúpula do PT. Para o senador ser candidato a governador do Rio. E aí sim vai botar em xeque essa aliança, pelo menos na eleição. Vão estar separados PT e PMDB. O vice-governador aí vai ter que melhorar muito o seu desempenho com o eleitorado. Não está ainda bem nas pesquisas. Vai ter que tá fazendo campanha direto. Maurício tem ido a todos os eventos em que ele pode ir representando o governador. Ele tem ido já numa estratégia de aumentar a exposição dele, para que ele ganhe mais musculatura até chegar à eleição. O próprio PMDB já está contando mesmo com essa possibilidade de enfrentar o Lindbergh. Acho muito difícil a não ser, vamos lá, que ele tenha alguma condenação. Um dos inúmeros processos a que responde, e aí deixar de ser ficha limpa
e aí não poder disputar a eleição por esse motivo. Mas, Berenice, como é que anda aquela história de que o José Mariano Beltrame, secretário de Segurança, viria como vice do Pezão? E se ele realmente aparecer como vice, isso fortalece o Pezão ou não significa muita coisa? Acredito que fortaleça, mas esse é o sonho do PMDB, é convencer o Beltrame a ser o vice do Pezão. Porque o Beltrame é uma figura muito popular, porque o UPP, o programa das UPPs, é a vitrine, a principal vitrine hoje do governo do Estado. Há todo motivos, né, para se acreditar que tendo o Beltrame como vice, o Pezão ficaria mais forte. Mas o Beltrame ainda não deu ok, viu, Maurício? Não, né? Não deu ok. Ele não diz que sim nem que não. Ele tem assumido uma postura um pouco mais política do que no início, na primeira gestão do governador Sérgio Cabral, ele era só técnico. Hoje ele já está indo a eventos, tem falado mais em público, existe todo um trabalho dentro do PMDB. Ele agora tem um assessor de imprensa de imagem dele, que já trabalhou como assessor de imprensa da secretaria. Hoje é um profissional voltado só para o Beltrame. Então está se desenhando aí que há essa possibilidade que também é bem mais forte hoje do que era 2, 3 anos atrás. Ele não deu ok. Você acredita que a popularidade é o que vai pesar, no fim das contas, nessa decisão? Porque a gente percebe um Lindbergh muito confiante, ou pelo menos o discurso faz parte da estratégia, né? Muito confiante na sua popularidade e no seu possível desempenho nas urnas. Por outro lado, há toda uma preocupação do PMDB exatamente para tornar Pezão uma figura mais popular. Essa decisão deve ficar mesmo mais lá para frente, quando as pesquisas estiverem mais próximas do período eleitoral, e aí elas possam ser mais precisas na intenção inicial do eleitor? Sim, Lilian, na verdade, todo político, quando se candidata, ele tem que contar com essa popularidade. É o que vai contar na urna, sim. As pessoas votam no político em que elas, entre aspas, conhecem e acreditam. Então, qual é a função o que o político precisa para se candidatar? Primeiro, ser conhecido e, segundo, conseguir passar credibilidade para o eleitor. São duas funções iniciais. O Lindbergh, o próprio presidente chama ele de encantador de serpentes. Ele tem mostrado, ao longo das últimas 3 eleições que participou, 2 vezes para prefeito de Nova Iguaçu, e uma eleição sensacional para o Senado, em que ele disputou com pessoas que têm tinha ou mais dinheiro do que ele, que era o caso do Pisciani, ou mais, como vou dizer assim, já estava mais do que testado para o Senado, que era o caso do Crivella, que tem um eleitorado muito forte, muito setorizado e muito fiel, perdão do trocadilho. Ele disputou com eles e saiu em primeiro lugar. Ele realmente mostra nas últimas eleições que ele tem um bom desempenho na urna, ele tem um bom desempenho com o eleitorado, ele já está trabalhando para isso 2 anos antes, desde a eleição para prefeitos. Vocês devem lembrar, a gente também falou aqui bastante sobre isso, que ele fez uma campanha paralela na eleição passada, em que ele apareceu nos programas de TV do PT direto. Ele gravou o programa para todos os candidatos a prefeito que ele pôde, assim, ele teve quase uma aparição pública na TV de candidato já. Ele vem trabalhando nisso há 2 anos, ele realmente é um candidato muito forte. E o Pezão, qual é o principal problema do Pezão? O Pezão é um político do interior, que tem ali uma estrada, já foi prefeito em Piraí 2 vezes, elegeu seu sucessor, é um político com algum desempenho no interior, mas ele não é muito conhecido na capital. Ele enfrenta esse problema. E mesmo com todo o esforço do PMDB, ele tem aparecido muito do lado do governador, ele fez essas campanhas, até foram consideradas campanha antecipada, os programas políticos partidários do PMDB, ele apareceu e tentaram mostrar quem ele era, porque está identificada uma dificuldade do eleitor de conhecer o Pezão. Então, realmente, é claro que isso ainda temos aí boa estrada pela frente, há muito tempo para tentar fazer com que ele seja conhecido, mas ele já entra na disputa com essa distância do Lindbergh, que o Lindbergh realmente tem um desempenho já conhecido e testado na urna muito forte, e o Pezão nem testado foi na eleição estadual. Ele já teve seus testes
no interior, mas na eleição estadual nunca. Falamos aí sobre Lindbergh respondendo a processos, e quem também está envolto em denúncias é Eduardo Cunha, né, Berenice? 2 baques em 15 dias. Pouco menos mais de uma semana. Ele teve 2 grandes baques. E o Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia contra ele por uso de documento falso em processo, porque ele teria juntado a um processo que ele respondia na época em que era presidente da Companhia Estadual de Habitação. Ele juntou uma falsa decisão do Ministério Público optando pelo arquivamento da ação. O documento foi falsificado pelo procurador Hélio Fischberg, que já foi até condenado por isso, mas o Eduardo Cunha usou essa falsificação no seu processo. Então agora o Supremo aceitou a denúncia do Procurador-Geral Geral de Justiça, e ele vai responder a um processo. É um baque. Pouco mais de uma semana depois, veio à tona a história que ainda está sendo investigada, mas veio à tona uma história de que o ex-procurador-geral de Justiça aqui do Rio, Cláudio Soares Lopes, teria avisado a ele que o seu telefone de alguns diretores da refinaria de Manguinhos estavam grampeados pela polícia. Interessante, Lilian, é que foi só o Eduardo Cunha virar líder do PMDB para essas histórias ganharem repercussão nacional. O que prova que ter um grande cargo na política é demonstração de força, mas também tem suas desvantagens. Ganha uma visibilidade, mas também vira vidraça. É o preço da fama. Político também é celebridade, viu? Verdade. Pois é, mas Berenice, agora, nesse momento, assim, por agora, isso serve mais como cortina de fumaça ou já provoca algum efeito? Qual deles? Essa história do Cláudio? As duas, exatamente, envolvendo Eduardo Cunha. Olha, a primeira história não é cortina de fumaça. O Supremo Tribunal Federal aceitar a denúncia é realmente uma derrota. É grave. Porque quando o procurador defende lá no Supremo que a história do Eduardo Cunha houve um crime, e o Supremo aceitar a denúncia, porque o Supremo podia não ter aceitado. Então já é um grande revés. Já é um fato, né? Essa outra história ainda vai ser investigada, porque ela é baseada num relatório da Polícia Civil, que inclusive tem a sua veracidade contestada, porque a delegada que teria assinado o relatório diz que não assinou. E então, assim, a primeira providência vai ser provar a veracidade do próprio relatório. Mas o fato isso está lá escrito e aprovado, que depois que o procurador pediu o processo, isso realmente foi feito, foi documentado, tudo direitinho. Depois que o procurador pediu o processo, os investigados pararam de usar aquelas linhas telefônicas que estavam grampeadas. Coincidência. Pois pode ser uma coincidência, mas vai ser investigado. Tem que ser mesmo. Tá certo, Berenice. Boa semana pra gente até segunda-feira. Boa semana até segunda-feira. Agora 10h59. CBN Rio. Vamos aqui a participação de ouvintes, falando sobre segurança em São Gonçalo, ouvinte que pede para não ser identificado. Gostaria de denunciar o tráfico de drogas em São Gonçalo, no bairro das Palmeiras. Por conta de trabalho, passo sempre por aquela área, na Estrada das Palmeiras, onde observo vários traficantes andando armados durante o dia. Armas de grosso calibre e pistolas. Já cheguei a contar cerca de 30 homens armados em um pequeno trajeto da estrada. Na semana passada, fui obrigado a levar 7 deles completamente armados e transportando drogas em um lugar determinado por eles. Os moradores relatam que o tráfico de drogas aumentou no local após a pacificação de favelas na cidade do Rio. Pior de tudo, todas essas coisas ocorrem inclusive ainda a cerca de 300 metros de um posto da Polícia Militar. Então, atenção, Secretaria de Segurança, a reclamação aqui desse ouvinte grave, inclusive denúncia, de que o tráfico de drogas está tomando conta do bairro das Palmeiras, no município de São Gonçalo. Vamos ao repórter CBN. Agora em Merenda, Rita.
Maurício, 2 homens foram presos acusados de tentativa de assalto a 2 estabelecimentos comerciais em Campos. Natan Alvarenga Martins, de 22 anos, foi detido em um quiosque. Ele foi surpreendido por PMs após anunciar o roubo. Natan estava com um revólver. Cosme Maciel Hidalgo, de 29 anos, foi preso com material roubado de uma loja e com a pistola de ar comprimido. Os 2 homens foram autuados na delegacia de Campos. Foi identificado como Rivaldo dos Santos, de 60 anos, o homem que caiu no Rio Maracanã esta manhã. A queda ocorreu perto da UERJ. Bombeiros foram chamados e resgataram a vítima. Policiais militares do Batalhão de Campos apreenderam 2.080 CDs e DVDs piratas durante patrulhamento no Parque Eldorado. Apesar da operação policial, nenhum ambulante foi preso. As mercadorias apreendidas foram levadas para a delegacia de Campos. O aeroporto Santos Dumont ficou fechado para pousos das 6h05 da manhã até as 10h17 devido à neblina. 27 voos foram desviados para o aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim. Maurício. 11h12, José da Costa pedindo aqui ajuda para a rua Piabaia, em frente ao número 276, em Braz de Pina. Piabaia, será que é isso mesmo? A fim de reparar vazamento de esgoto, cujo problema já está afetando a instalação da fossa da residência. E diz que desde julho de 2012 ficaram de voltar para reparar o defeito e nada. E-mail aqui do José da Costa. Não seria Piabanha? Não, eu não sei se ele escreveu errado, mas ele escreveu Piabaia, em Braz de Pina. Tá, a gente vai pesquisar. Vamos pesquisar. Maurício, a polícia prendeu um homem após uma perseguição na Ilha do Governador e a suspeita da PM é de que este homem estava transportando armas para uma favela na Ilha do Governador. Policiais militares do batalhão da Ilha do Governador trocaram tiros com homens que ocupavam um Corsa sedã de cor prata na Estrada das Canárias, próximo ao acesso para a favela Parque Royal, na Ilha do Governador, na noite deste domingo. Os PMs estavam em patrulhamento quando desconfiaram dos 4 ocupantes e tentaram a abordagem. Houve troca de tiros e o carro bateu em um poste. 3 homens fugiram correndo de volta para a comunidade. Um deles, Roger Batista do Nascimento, de 21 anos, acabou preso. Dentro do carro, os policiais apreenderam 1.200 munições para pistola e fuzil, 7 carregadores para fuzil, 2 granadas, 2 rádios transmissores, 2 pistolas e um adaptador que transforma uma pistola em uma espécie de metralhadora. O sargento Figueiredo, que participou da prisão do acusado, acredita que os ocupantes do Corsa estivessem levando a munição e as armas para favelas que são da mesma facção. Com certeza, com certeza. Eles estariam fazendo esse transporte do Parque Royal para o Dendê ou para a Praia da Rosa, né, que é o mesmo trajeto a princípio, né? Aonde foi abordado, ele tanto poderia ir para uma comunidade quanto para outra comunidade. Positivo, acho que eles são da mesma facção. Ainda de acordo com a polícia, um dos homens que fugiram foi Marcos Vinícius dos Santos, conhecido como Chapola, que é apontado como um dos chefes do tráfico de drogas na favela Parque Royal. Reportagem Marcos Antônio de Jesus. Agora 11h14. Programa de hoje. Maior colecionador brasileiro de fotografia contemporânea, o carioca radicado nos Estados Unidos, Joaquim Paiva, também se arrisca como fotógrafo. Ele mostra no Espaço Sesc 12 séries realizadas entre 1972 e 2007, num total de 67 imagens que atravessam várias fases de sua trajetória. Hoje o público vai poder acompanhar uma visita guiada pelo próprio artista. A curadoria da mostra fica por conta da jornalista e escritora Beth Kleiman. A entrada é grátis e a exposição fica aberta nesta segunda-feira, das 14h às 20h. O Espaço Sesc fica na Rua Domingos Ferreira, 160, em Copacabana. A exposição de Joaquim Paiva é o programa de hoje. Confira outras dicas no blog Bom Programa no nosso site, cbn.com.br. Luciana Wayne para a CBN. CBN Rio. Está em cartaz no Parque das Ruínas, em Santa Teresa, o espetáculo que se chama Silêncios Claros, baseado em contos de Clarice Lispector. E a gente conversa agora com a Esther Jablonski, que é a atriz desse monólogo. Oi, Esther, bom dia. Olá, Maurício, prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Esther, a Clarice tem uma alma, aquela coisa muito de mostrar a alma feminina, né? Como retratar isso no monólogo, no Silêncios Claros? Isso é o desafio do teatro, né? É o bom desafio do teatro. É colocar as palavras que foram escritas por pessoas como Clarice
para nós, dentro de nós, né? E trazer com isso, comunicar com o público. E é isso que a gente está tentando fazer com esse espetáculo, é fazer com que aquilo que reverbera dentro da Clarice reverbere também para o público. E ao mesmo tempo é simples, porque a escrita dela, apesar de algumas obras dela parecerem mais complicadas, nesses contos que a gente selecionou para o espetáculo, são contos muito simples, assim, de comunicação muito simples e ao mesmo tempo muito poéticos. E, enfim, falam da alma feminina, mas é para todo mundo, para jovem, para velho, fala da vida, fala do insólito, assim, do sentimento que desperta na gente as coisas mais simples do cotidiano, a chuva, a presença de um sagui, uma velhinha que é só no mundo, coisas muito prosaicas e que ela, com o olhar da Clarice, se transformam em coisas absolutamente, assim, originais. Ela tinha um olhar muito original sobre as coisas mais simples, né? Uhum. Agora, Esther, fazer um monólogo acaba sendo um desafio a mais, porque você não tem com quem né, trocar uma bola aí no palco. É você e não tem jeito, né? Na verdade, quer dizer, a gente chama de espetáculo solo, né? Porque sou eu, mas são várias, né? São várias mulheres, são vários momentos dessas mulheres, são várias épocas da vida de uma mulher. Então, o tempo, a força da natureza, os acontecimentos em torno da vida, a própria plateia, que é testemunha desse desabafo dela em alguns momentos. Então, sou eu só, mas não sou eu só. Primeiro que o próprio espaço ali do Parque das Ruínas é mágico e deu outra cor ao espetáculo, é outro espetáculo, né? Em cada lugar que se faz, esse espetáculo é um espetáculo novo, né? E o público completa ele, porque é quase uma coisa testemunhal, é como se abrisse assim um buraquinho da fechadura da vida das pessoas e a gente ali numa comunhão vivesse aquilo junto, né? Então não sinto só não, muito pelo contrário, estou muito bem acompanhada. Legal. E quero que vocês venham me acompanhar, porque é muito bonito, realmente. Esther, agora é Lília Ribeiro falando. Bom dia, Olá, tudo bem? Lília, bom dia. Esther, essa peça tem uma história já de algum tempo, né? Ela acabou sendo reformulada. Conta um pouco a trajetória desse espetáculo, da produção dessa peça. Isso é quase um work in progress, eu costumo dizer, porque já me acompanha há uns 10 anos. Eu trabalhei muitos anos com o Ítalo, né? O Ítalo Rossi foi assim um mestre maravilhoso, um parceiro de trabalho. A gente fez as últimas coisas da vida dele, a gente fez junto, né? E a gente estava para estrear um espetáculo com peças inéditas do Pinter, e antes disso ficar pronto, ele quis fazer um trabalho com a Clarice. Ele era um fã da Clarice, eu conhecia a Clarice, mas não assim também com tanto envolvimento quanto dele, que tinha tido um contato pessoal com ela. Ele me deu uma antologia dela chamada O Primeiro Beijo e Outros Contos, que reunia contos de várias outras antologias. E disse, lê, e aí quando eu li, falou, o que você acha? E eu de cara, assim, peguei esses 4 que a gente está usando, que eram contos assim, eu não fiz nenhum processo racional, todos eram lindos, mas esses 4 me deu vontade de falar, né, de botar assim em cena. E a gente pensou nesse trabalho que começou em 2003, era um primeiro tratamento, ainda era uma coisa muito agarrada na literatura, né, que foi um exercício que a gente fez, minimalista. E aí isso ficou, eu fiz pouco tempo, assim, meio um exercício, fiz um pouco no Teatro do Jockey, fiz no antigo Espaço 3, no Vila Lobos, ainda que o Ítalo dirigia ali o espaço. Ficou um trabalho de pesquisa, assim, que de vez em quando eu trazia, levei para alguns lugares. E depois, com o falecimento dele, enfim, as pessoas tomaram para o rumo, a gente fez outros trabalhos e eu tive um encontro maravilhoso no final de 2010 com o Gilberto Gavronsky e o Luiz Fernando Filbert, que é esse meu diretor agora. A gente fez um espetáculo chamado C'est la Vie e eu adorei trabalhar com eles e com o Fernando Filbert, e aí resolvi retomar esse trabalho da Clarice e chamei o Luiz Fernando para me dirigir, e aí virou outra coisa, né? Um outro espetáculo. Os textos são os mesmos, mas é como se fossem novos, né? Ele reformulou tudo internamente dentro de mim, assim, foi uma outra proposta. E aí esse trabalho, a gente, a cada momento que a gente leva para um espaço, ele ganha uma outra força, né?
É como se esses textos fossem amadurecendo dentro de mim, assim, e o trabalho vai tomando corpo. Enfim, então é um trabalho assim, muito bonito, porque isso é quase que um privilégio para um ator poder revisitar o mesmo trabalho. Você hoje tem espetáculos assim, solo que ganham força com o tempo, né? Como é o próprio exemplo do trabalho da Clarice Lispector com Alma e Moral, tem o Júlio Adrião com o Dario Fo. Tem vários trabalhos assim que eles só ganham com o tempo. E eu cada vez me convenço mais de que o tempo é um aliado excelente para o ator. E está sendo uma experiência muito, muito rica. Eu queria muito que as pessoas vissem, para a gente compartilhar isso, é uma coisa muito, muito interessante. Bacana. Então tá no Parque das Ruínas, né? Sexta e domingo, às 9 horas da noite, não é isso? Sexta a domingo. Sexta, sábado e domingo, às 21 horas. O espaço lá também é muito bonito. E eu quero que vocês venham. Temos a temporada, a princípio ela é curta, ela vai só até final do mês, vamos ver para o que a gente consegue. Também uns espetáculos do Teatro Serrador, que a gente vai fazer durante a semana, na última semana de abril e na primeira de maio, mas é segunda, terça e quarta, que é ali no centro. E... Esther? Bom, acho que mais... Oi, Esther, tá falhando o seu telefone. Alô, tá me ouvindo? Agora sim, estou lhe ouvindo. Sim. É temporada popular, preços populares, a inteira é R$20, a estudantes, a gente tem várias promoções, R$10, e é um espetáculo de 50 minutos, num ato só, e enfim, é muito bonito. Eu tenho certeza que todos vão gostar. Com certeza. Então, vocês estão convidados, viu? Nós iremos com certeza. Esther, muito obrigado e bom dia para você. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Até lá. Essa foi Esther Jablonski, que é a atriz do monólogo Silêncios Claros, que está no Parque das Ruínas, na Rua Murtinho Nobre, 169 de Santa Teresa, de sexta a domingo, às 9 horas da noite. Agora 11h23. Trânsito. Informações do trânsito no Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro, Elisângela Salaroli. Maurício Martins, os motoristas perdem tempo no centro da cidade, na Avenida Presidente Vargas. Ainda há pontos de lentidão em direção à Candelária, com retenções na altura do Prédio dos Correios e também na altura da Central do Brasil. Os motoristas encontram tráfego intenso no elevado da Perimetral em direção ao Aterro do Flamengo. Mais cedo tinha um carro enguiçado, já foi retirado da pista, mas os motoristas encontram aí o tráfego apenas intenso. Na Avenida Brasil, o motorista ainda perde muito tempo em direção ao centro da cidade, na altura da Penha. Teve um acidente envolvendo 2 carros, mas já estão sendo retirados da pista e os motoristas ainda encontram lentidão na altura da Penha da Avenida Brasil em direção ao centro, como também na altura de Bom Sucesso até a chegada ao Caju. Maurício. Obrigado, Elisângela. Nosso ouvinte José da Costa que manda agora o nome correto da rua. É Piaíba, em Braz de Pina, onde acontece esse vazamento de esgoto. Rua Piaíba, número 276, em Braz de Pina, vazamento de esgoto. Atenção, SEDAI, 11h24. CBN Rio. Outras participações aqui de ouvintes, ainda sobre calçadas ocupadas. Francisco Souza. Outro dia mesmo mandei para vocês uma nota sobre as calçadas ocupadas de Rocha Miranda, pedindo para vocês apertarem a prefeitura no ar, e vocês o fizeram. Agora temos essa triste notícia da morte do cadeirante. Pergunta que não quer calar, de quem é a culpa? Será mais uma vez fatalidade? Outra coisa. Sobre os sofás nas calçadas e rios, a prefeitura tem um eficiente serviço de coleta. As pessoas não sabem, mas ligando para o 1746. É rápido e simples. Eu já utilizei algumas vezes. Esse é o tipo de serviço que a Conlume deveria divulgar com bastante frequência. Colocar móveis velhos no meio da rua não é um vício, é um vício comum nos subúrbios, o que não é uma coisa boa, diz o Francisco de Souza. E às vezes o que está velho para você pode servir para outra pessoa. Claro. Tem o Exército da Salvação que faz um trabalho exemplar, que você liga para lá e as pessoas recolhem o seu móvel, às vezes, claro que ele já está apodrecido, não serve mais para nada, aí é lixo, não tem nem o que discutir. Mas às vezes o que já não serve para você, não gosta mais disso na sua casa, mas pode servir para outra pessoa e ajudar um projeto que é importante. Então você também pode ligar para o Exército da Salvação. Daqui a pouco a gente dá até o telefone para quem se interessar. Agora falando sobre Thor Batista, tem mais uma manobra para conseguir que ele ganhe o direito permanente de dirigir. Os advogados do empresário estão contestando a decisão que não foi unânime dos desembargadores da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Atualmente, Thor dirige por força de uma liminar. E essa liminar vence no dia 17 de maio,
Por isso, a defesa tenta agora que ele consiga o direito permanente de voltar a dirigir. O recurso foi feito no ano passado, mas só agora será submetido à decisão final. O filho de Ike Batista responde a um processo por homicídio culposo por ter atropelado e matado um ciclista na rodovia Washington Luiz em março do ano passado. O telefone do Exército da Salvação, 4003-2299. 4003-2299. Eles fazem o recolhimento aí de móveis antigos, móveis velhos, ou algum móvel que não será mais para você. Exatamente. Com medo de represálias, a doméstica Simone de Oliveira, mãe de Suzana Figueiredo, assassina confessa do menino João Felipe Eiras, de 6 anos, deixou sua casa no bairro Boa Sorte, em Barra do Piraí, do Sul Fluminense, e se refugiou em São Paulo. No local, um homem que se identifica como segurança explicou que ela está à base de medicamentos e que saiu do local por orientação da polícia. Inclusive, o delegado titular da delegacia de Barra do Piraí, José Mário Omena, que está cuidando do caso, ele nega ter orientado Simone a deixar a cidade. Omena explicou que não teria por que recomendar a Simone que ela deixasse o local, uma vez que ela não tem intenção de intimá-la. Pois é, mas não tinha informação de que a polícia queria ouvir a mãe da Suzana, Sim. vizinhos, né? Então agora ela acabou se refugiando em São Paulo. Mas deve ser também muito difícil para essa mãe. Sim, lidar com tentar isso, né? compreender o que levou a filha a cometer um crime tão brutal como esse. E, ao que tudo indica, ela agiu completamente sozinha. Essa é a principal hipótese da polícia. Então, imagina uma mãe que não sabe nem em que a filha está se metendo, descobre que ela cometeu um crime bárbaro como esse. Deve ser realmente muito difícil. Agora, novas informações do trânsito com a Elisângela Salaroli. Maurício, o trânsito segue intenso na Avenida Borges Medeiros, no sentido Gávea, na altura do Hospital da Lagoa. Os motoristas também encontram retenções ainda na Avenida Niemeyer, no sentido Leblon. Grande movimentação de veículos na Praça Cibeles, na Autoestrada Lagoa Barra, e há pequenas retenções na chegada à Praça Cibeles em direção à Zona Sul. Trânsito intenso também na Avenida Nossa Senhora de Copacabana e na Avenida Atlântica, principalmente na altura da Avenida Princesa Isabel, mas o motorista não perde muito tempo. Trânsito muito ruim ainda na Avenida Brasil, em direção ao centro da cidade, há retenções na altura de Parada de Lucas, na altura da Penha, Olaria e depois na chegada ao Caju. A linha vermelha fica sendo a melhor opção para o motorista chegar ao centro da cidade, mesmo com retenções na altura da Maré. O trânsito melhorou na linha amarela. A movimentação segue apenas intensa em direção à Avenida Brasil. Agora, no sentido Barra da Tijuca, ainda há pontos de lentidão na altura da Estrada do Pau Ferro e na chegada à Avenida Ayrton Senna, Maurício. Agora, o repórter CBN. CBN Rio. CBN, tempo e temperatura. Informações Clima-Tempo. Previsão para hoje no Rio de Janeiro. Sol e calor, possíveis pancadas de chuva no fim do dia. A máxima prevista hoje na capital é de 33 graus. CBN Rio. Uma festa numa balsa que estava na enseada de Botafogo tirou o sono dos moradores do Flamengo na madrugada deste sábado. Apresentado nas redes sociais como o primeiro clube flutuante do mundo, o Waterland Club teve pedido de licença indeferido pela prefeitura no início de fevereiro. Mesmo assim, na madrugada de sábado, a embarcação foi palco de um evento. E a gente conversa agora com o secretário municipal de Ordem Pública, Alex Costa. Secretário, bom dia. Bom dia, Maurício. Eles insistiram em fazer o evento mesmo com a proibição da prefeitura, foi isso? Sim, Maurício. Desde fevereiro a gente deferiu o pedido junto à prefeitura, junto à secretaria, por conta da conveniência, enfim, como você colocou aí, os moradores também, servos de Botafogo, quanto do Flamengo, já reclamam rotineiramente de alguns eventos esporádicos que acontecem, por exemplo, na Marina, no Clube Boqueirão, no próprio MAN. São situações que a gente está sempre monitorando, juntamente com a subprefeitura da região da Zona Sul, de modo que a gente possa autorizar, sim, eventos que não traga esse tipo de transtorno para os moradores do entorno. Então, em se tratando de uma balsa que, na época, sairia de uma churrascaria ali na enseada de Botafogo, ia funcionar ali na Baía de Guanabara, ali junto à enseada, né? Então, a gente resolveu não autorizar esse evento. Eles insistiram, né? Primeiramente, a gente tem informações que na noite de quarta para quinta-feira eles fizeram em Niterói, inaugurando assim a balsa em Niterói, e de quinta para sexta no Rio de Janeiro. A gente fez uma ação por conta da gente ter informações que
algumas embarcações sairiam da Marina da Glória se dirigindo à balsa, né? Então a Marina também foi advertida por conta de não ter alvará para esse fim. A Marina da Glória promove vários eventos, promoverá eventos, mas dentro do que é permitido, né? A venda de ingressos de uma atividade não autorizada, né? A gente já tinha lá atrás, o prefeito Eduardo Paes feito um decreto, o 36.754, de 30 de janeiro, que em resumo é uma medida que prevê infração gravíssima, que vai de multa de R$100 mil, podendo chegar a 6 milhões, para exatamente estabelecimentos ou organizações que promovam algum tipo de evento sem a devida licença, Maurício. Agora, secretário, de certa forma, então a prefeitura foi surpreendida com a decisão desses organizadores de, mesmo assim, realizar a festa. Sim, na verdade a prefeitura faz o trabalho de checagem do pedido, né? Foi por força da nossa conveniência não autorizar o evento. Nós fomos surpreendidos da empresa insistir e atuar dessa forma, né? Eu acho que isso é um desserviço para a cidade, a cidade não precisa disso. Acho que o evento não era conveniente ser feito dessa forma. A gente explicou aos organizadores e eles insistiram mesmo assim em realizar esses eventos. Vão ser penalizados, já foram, né? Na noite de sábado para domingo, a gente teve, inclusive, o nosso agente se dirigiu à delegacia local, na segunda DP, por conta do crime de desobediência e de também, enfim, de não atender aí o pedido de não interromper a atividade naquela ocasião. A Marina da Glória também foi advertida, colaborou e muito com a gente, fechando os portões para evitar a acessibilidade das pessoas para acessar o equipamento, no caso a balsa lá na enseada de Botafogo. Secretário Lilian falando agora, só para a gente entender como é que isso aconteceu. Então, na própria madrugada de sábado, os agentes da secretaria estiveram lá, a festa foi interrompida no meio, ou depois esse evento foi embargado, ele teria uma outra edição no domingo, é isso? Só para a gente entender bem o que aconteceu no sábado. Não, na verdade, a gente teve notícia que o evento aconteceu, né, na madrugada anterior. Nossos agentes sabiam que havia uma notícia que as pessoas embarcavam numa traineira, num saveiro na Marina da Glória, se dirigindo à balsa, né? Então, o evento não tem autorização, tá? Não poderia acontecer. Segundo, a Marina não poderia estar dando essa acessibilidade, ou seja, estendendo a atividade da Marina, né? No caso aí, dando transporte a um evento que não está autorizado pela Prefeitura do Rio. Quer dizer, o evento que foi solicitado dentro do município do Rio de Janeiro, estava ali usando instalações da Marina da Glória. A gente tem notícia que a venda dos ingressos também foi feita dentro do estabelecimento ali, que é utilizado por aluguéis de embarcações. De uma coisa também que a gente enquadrou no Código de Defesa do Consumidor, que não existia, já que não foi autorizado. E, portanto, aí esse enquadramento também no Código de Defesa do Consumidor. Então, só para ficar claro, a gente, naquela noite, tentou evitou, aliás, que o evento fosse novamente realizado, né, por conta, a Marina deu apoio, né, não sei se por não saber ou se fez também de má fé, mas atendeu a nossa solicitação de não mais promover esse transporte, esse traslado aí da Marina até a balsa, né, interrompeu essa atividade, foi notificada por conta da atividade irregular, né. Agora o organizador do evento vai sofrer sanções mesmo que a atividade tenha sido interrompida, né, por conta desse transporte que houve da Marina até a balsa lá na enseada. Agora, secretário, até para evitar que isso volte a acontecer, tem muitos moradores aqui reclamando que, na verdade, cada um quer um puxadinho da Baía de Guanabara, né? Está sendo loteada a Baía de Guanabara, que alguns ouvintes aqui dizem. O que a prefeitura pode fazer para que eventos como esse, que não estão autorizados e acabaram acontecendo, voltem a acontecer? Utilizar um 746, Maurício, né? A Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização tem que já está atenta a isso, para essas denúncias, né, que isso também faz parte do nosso trabalho, atender essas denúncias. É muito importante a utilização do telefone 1746 para que nós possamos, assim, fiscalizar caso haja alguns oportunistas que utilizam não só a Marina da Glória,
a Baía de Guanabara para desenvolver algum tipo de atividade irregular, né? Então, nem a Marina, nem qualquer outra estabelecimento comercial ali que exista naquelas imediações ou qualquer lugar da cidade que possa desenvolver uma atividade irregular, a gente vai checar, a nossa fiscalização vai checar se está ou não está autorizado, que o ouvinte aí, o cidadão, não é obrigado a saber se está ou não está autorizado, né? E a gente tem obrigação sim de responder lá se está ou não está autorizado. A gente sempre procura autorizar coisas que possam trazer um mínimo de problema, né? Ali, principalmente naquela região ali, que é uma região bastante sensível. Então, portanto, foi indeferido por conta disso. Transtornos só por conta aí, os jornais noticiaram também os online noticiaram que estava ocorrendo aquele evento. Também foi mais uma ferramenta que a gente utilizou para poder fazer a fiscalização, Maurício. Tá certo. Secretário, obrigado pela entrevista. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço, Maurício. Esse foi o secretário municipal de Ordem Pública, Alex Costa. 11h43. Trânsito. Atualizando as informações do trânsito, Elisângela Salaroli. Maurício Martins, na zona norte do Rio, os motoristas encontram ainda pontos de lentidão na Rádio Oeste, sentido centro, na altura do Maracanã. O mesmo panorama é verificado na rua São Francisco Xavier e na Avenida Maracanã, próximo a Professor Eurico Rabelo. Os motoristas também encontram lentidão na Avenida Paulo de Fronten, na altura da rua Barão de Tapajipe, no sentido Túlio Rebouças. Grande movimentação de veículos na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, nos dois sentidos. O trânsito melhorou na Armando Lombardi, Ministro Ivan Lins, e os motoristas não encontram dificuldades. Mas na Avenida das Américas, próximo ao Rio Design, sentido Barra da Tijuca, teve um acidente agora há pouco envolvendo 2 carros. Não há informações de feridos, mas uma pista está interditada ao tráfego de veículos. Na Avenida Brasil, um outro acidente, uma colisão na pista central, no sentido centro, na altura do Caju. O trânsito, que já estava ruim, piorou ali na Avenida Brasil, em direção ao centro, por causa desse acidente. Uma pista está interditada ao tráfego de veículos. Até o momento, não há informações de feridos, mas os motoristas encontram lentidão na via, Maurício. 11h45. Toque de letra. Felipe Santos, bom dia. Pode dar bom dia de novo, que acho que não saiu no ar. A gente ouve de novo. Agora sim, vamos lá. Bom dia, Maurício. Bom dia, Lilian. Bom dia, ouvintes. Agora sim, saiu no ar. Álvaro Oliveira Filho, bom dia. Olá, Maurício. Bom dia a todos. Flamengo perdeu para o Audax e a classificação para as finais da Taça Rio vai ficando mais difícil. Cada vez mais complicada a vida do Flamengo. Derrota para o Audax por 2-1, uma atuação ruim da equipe do Flamengo. Mesmo assim, o técnico Jorginho, e o curioso, porque essa formação, na verdade, que o Flamengo vem usando, a base que o Flamengo vem usando, já vinha sendo usada pelo técnico Dorival Júnior, antecessor do Jorginho. Mesmo assim, o técnico Jorginho, ele fala que não há entrosamento nesse grupo do Flamengo. Entrosamento nenhum, porque esses jogadores, eles têm, na realidade, entrado várias vezes nos jogos. O que nós mudamos um pouquinho foi a filosofia de trabalho, mas é assim, não tem jeito. A gente tem que estar tranquilo em relação a isso. Estou muito confiante no trabalho. É claro que a gente perdeu uma grande oportunidade de estar pelo menos próximo ali, né, da classificação. Agora as coisas se tornaram quase que impossíveis, mas por outro lado a gente ganha tempo para trabalhar de uma outra forma, com mais calma, pensando justamente na Copa do Brasil, pensando no brasileiro, com uma tranquilidade maior. É impressão minha ou o Jorginho já jogou a toalha? Acho que não é impressão sua não, Álvaro. Eu acho que ele já jogou a toalha. Mas ele não pode fazer isso. É muito cedo também para isso. O torcedor tem até o direito, né? É claro que a situação do Flamengo é muito difícil, muito delicada, mas se o comandante joga a toalha, imagina o restante da tripulação, né? Vai pular na água. Claro, e Álvaro, ele também não chegou ao Flamengo enganado. Ele sabia o elenco que tinha, né? Mas, olha, eu acho que começou a haver um grande exagero aí com relação ao Flamengo, né? Dizer que o Flamengo não tem time, que o Flamengo não tem jogador. Ontem a gente viu torcedores, um grupo de torcedores, porque tinham 3.000 torcedores no estádio, e uma pequena parcela desses torcedores, no final do jogo, revoltado, cercou o ônibus do Flamengo, começou a hostilizar jogadores, dirigentes. Especialmente o Alex Silva. Mas um grupo muito pequeno, né? Tinha ali, se tanto, uns 100 torcedores.
Mas tudo bem, já faz um barulho, a polícia foi lá, cercou o ônibus, manteve os torcedores à distância e não aconteceu nenhum incidente mais grave. Só que esses torcedores começaram a gritar: queremos time, queremos jogador. Esse time, esses jogadores do Flamengo, fizeram a melhor campanha no primeiro turno do campeonato estadual. Em 8 jogos, ganharam 7 e empataram 1. Conquistaram 22 dos 24 pontos em disputa. Então não dá para dizer que o Flamengo não tem time, né? Para começar. Os adversários que o Flamengo enfrentou naquela ocasião eram os mesmos, eram do mesmo nível dos que o Flamengo vem enfrentando agora. Eram os mesmos que os outros times enfrentavam. Então, se o Flamengo não tem time, o Botafogo também não tem, o Fluminense também não tem, acho que a questão não é por aí. O Flamengo tinha uma base, o Flamengo vinha encontrando uma formação nas mãos do Dorival Júnior. Aí o que aconteceu? Chegou à semifinal da Taça Guanabara, uma campanha quase perfeita. Perdeu o jogo para o Botafogo, que é um time melhor e mais arrumado do que o Flamengo. Ainda assim, o Flamengo perdeu por 2-0, o Botafogo fez um gol logo no início, o Flamengo buscando o empate o tempo inteiro, um jogo igual, e aí no finalzinho, num contra-ataque lá, o Botafogo foi lá, fez 2-0, liquidou a partida. Foi o suficiente para que, no jogo seguinte, a diretoria do Flamengo já levasse para o estádio o substituto do Dorival Júnior. Porque no jogo contra o Resende, o Jorginho estava no Engenhão e assistiu ao jogo entre Flamengo e Resende. Por acaso que não era. Não era por acaso, nem por paixão pelo futebol. O Flamengo fez um ótimo primeiro tempo, fez 2-0, poderia ter feito 4, poderia ter decidido o jogo no primeiro tempo, e teve um apagão no segundo tempo. O Resende virou o jogo e aquela derrota acabou sendo muito conveniente para a diretoria do Flamengo, porque ela encontrou o argumento que faltava para demitir o Dorival Júnior. E aí veio com a desculpa: precisamos enxugar a folha de pagamento, o Dorival Júnior ganha muito, o salário dele é muito alto, nós não vivemos essa realidade. Tudo bem, eu acho até louvável, né, que a diretoria esteja fazendo um esforço para manter os seus compromissos dentro de um patamar aceitável. Só que tem economias que você faz e que lá na frente acabam custando muito caro, né? E é o que o Flamengo vem acontecendo agora. O Dorival Júnior era um técnico que ganhava muito, mas entregava resultados. O Jorginho é um técnico que ganha pouco e ganha pouco, né? Então, vale a pena? Aí o que acontece? A torcida começa a pressionar, cobrando os resultados. O Jorginho ainda não tem o elenco na mão, porque começou o trabalho agora, não sabe direito o que fazer. Ontem, ele começou o jogo com 2 mudanças. Ele tirou o Wallace, tirou o Wallace e colocou o Renato Santos, que era uma mexida que os torcedores vinham cobrando, ninguém entendia direito porque o Renato Santos tinha sido barrado, nem ele sabia, porque tinha sido ainda na época do Dorival Júnior, e aí ele botou o Renato Santos. Não melhorou em nada o time. A atuação do Renato Santos ontem foi no nível das atuações do Wallace, nada melhor. E ele tirou o Hernani e colocou o Nixon, para tentar dar um pouco mais de movimentação ao ataque. Perdia aquele jogador de área, aquele jogador alto, forte, para dar trombada em zagueiro, e ganhava um jogador de movimentação e mais habilidoso. Só que o Audax fez um gol logo no início do jogo. Isso já tinha acontecido com o Flamengo no jogo contra o Bangu e no jogo contra o Botafogo na semifinal. Sim. Né? Mais uma vez o Flamengo levou um gol antes dos 5 minutos de jogo. E aquilo mexeu em todo o planejamento do Jorginho. Só que ele foi tirar o Nixon para colocar o Hernani de volta, foi desfazer a alteração que ele tinha feito aos 43 minutos do primeiro tempo. E não se faz uma substituição assim. Né? Primeiro, que o jogador que entra tem 2 minutos para tentar mudar alguma coisa. Ninguém muda nada em 2 minutos. Né? E o jogador que sai acaba ficando exposto à torcida, porque é substituído ainda no primeiro tempo. Ou seja, foi uma substituição em que ele só expôs um jovem jogador do Flamengo à ira do torcedor, que estava revoltado ali com a atuação do time. Como se fosse o Nixon o único culpado pela atuação ruim do Flamengo. Isso é ruim não só para o Nixon, mas para o restante do grupo. Nenhum jogador gosta de ver um colega exposto dessa forma. Então, o Jorginho ontem atrapalhou mais do que ajudou o time do Flamengo. E a atuação foi desastrosa, né? Perder para o Audax, um time que está estreando na Série A. Tem até jogadores experientes, bons jogadores. A gente estava falando ontem na transmissão, né? O Audax hoje tem 3 ex-vascaínos, o Fabiano Heller, o Leandro Bonfim e o Andrade, que no Vasco atual teriam grandes possibilidades de ser titulares. Né? É um time, portanto, que tem alguma qualidade. Mas ainda assim, pelo primeiro turno que o Flamengo fez, não dá para entender toda essa queda de rendimento. Mas será que o time ficou tão abatido assim
por não ter conquistado a Taça Guanabara. Não é estranho, só abatimento, né? não é só abatimento, Lilian. E daria para recuperar, porque assim, uma derrota para o Botafogo é um resultado mais do que normal. O Botafogo hoje é melhor do que o Flamengo. É um time mais arrumado, um time com mais qualidade. Então, o Flamengo entrou com a vantagem do empate, mas time por time, o Botafogo é mais time. Então, foi um resultado normal. E de lá para cá, o Flamengo só evoluiu, né? Com a mudança do comando técnico, o Jorginho, que não conhecia o elenco, ele começou a fazer algumas alterações que não funcionaram, e o time foi piorando a cada partida. Ganhou o jogo anterior contra o Bangu, ali, com um golzinho no final, o Rodolfo entrou no segundo tempo, melhorou o time, e até virou titular com toda a justiça, mas ontem era o melhor jogador em campo e foi substituído aos 20 minutos. Né? O Jorginho tirou o Rodolfo, melhor jogador do Flamengo, para colocar mais uma vez o inoperante Carlos Eduardo. E o time piorou, o time não responde às alterações feitas pelo técnico. Bem, agora vamos falar do Fluminense. Abel Braga, falando aí dos nossos estádios, né? Falou que Moça Bonita pode ser um possível palco para o tricolor, mas pediu que a iluminação seja reformada, tenha uma melhoria por lá. O Fluminense. Que iluminação? Iluminação, aquele botãozinho que você aperta assim, liga uma luzinha, liga uma lâmpada. Aqueles refletores vocês chamam de iluminação? O Abel. É o que temos. É o que tem para hoje. Vamos fazer o seguinte. No sábado ficou muito curioso, né? Porque aqueles painéis de publicidade ao lado do campo iluminavam mais do que os refletores. É verdade. Aqueles painéis luminosos. O Abel Braga fala da iluminação, mas também faz um carinho, faz um afago no gramado de Moça Bonita, né, Abel? Sinceramente, é inverídico dizer que o campo do Bangu é ruim, o gramado. É muito bom. O gramado do Bangu está muito bom. Agora, tem que ter luz, né? Porque eu acho até que é um estádio que nós podemos jogar o Brasileiro. Eu acho. O problema todo está acontecendo de estádio aí, e para emprestar pra gente é uma dificuldade, né? Até Maracanã resolver. Acho que o Bangu é uma boa casa. E agora o gramado é muito bom, agora, claro, a nível de iluminação, até o próprio Bandeira reclamou comigo, tá difícil para ver a bola, né? Eu falei assim, somente quando ela tá do lado oposto. Bandeirinha reclamou, o Abel reclamou, mas o Fluminense tá aí procurando um lugar para jogar, Álvaro. Pode ser Moça Bonita, São Januário, para os Jogos da Libertadores, de repente. O gramado de Moça Bonita realmente melhorou. Até sábado vinha em condições bem favoráveis, né? Mas Fluminense e Boa Vista jogaram debaixo de uma chuva torrencial e aquilo acabou prejudicando o gramado. É um gramado bom, mas que tem uma drenagem péssima. Então, com alguns minutos de chuva, a gente já viu água empoçada em várias partes do campo. E ontem, antes do jogo entre Flamengo e Audax, as condições do gramado já não eram as mesmas, né? Já havia lugares ali, pontos no gramado com muita lama, e os jogadores tiveram um pouco mais de dificuldade para jogar. Ainda assim, não tem muita escolha, né? Se não for Moça Bonita, vai ser Volta Redonda, que também tem os seus problemas. Se não for Volta Redonda, vai ser Macaé, que também tem seus problemas. São Januário não é uma opção para Flamengo, né? E agora também não é mais para o Botafogo, depois da polêmica envolvendo o clássico de domingo. Enfim, os dirigentes não têm muita escolha, vão ter que jogar mesmo em Moça Bonita se não quiserem enfrentar uma estrada. E o Botafogo comemorando os 37 anos de Seedorf, mas claro, pensando no clássico. E o detalhe é que o Seedorf está suspenso para este clássico, está fora, e o Oswaldo de Oliveira, Álvaro, deve mudar um pouquinho a forma do Botafogo jogar. Bruno Mendes deve formar a dupla de ataque com Rafael Marques, com isso sai aquele esquema do 4-5-1, volta um esquema com dois atacantes. Não era nem um 4-5-1, né? Os três jogadores, os três meias, eles jogavam muito mais adiantados, se juntando, se aproximando bastante do atacante de referência. Era quase um 4-2-3-1, né, que o Botafogo jogava. É uma mudança importante no esquema, volta a jogar num 4-4-2. A maneira de jogar do time também não pode ser só uma, né? O Botafogo não pode ter apenas uma maneira de jogar, porque isso acaba facilitando a marcação do time adversário. Então é importante que o Oswaldo aproveite essa Taça Rio. O time já foi campeão do primeiro turno, tem a sua classificação para as semifinais muito bem encaminhada nessa Taça Rio também. Se ganhar o segundo turno, vai ficar com o título sem a necessidade de uma final. Então, é o momento ideal para que o Oswaldo faça todas essas experiências, né, de variações táticas que podem ser úteis não só no Campeonato Estadual, mas na Copa do Brasil também. O Botafogo estreia na Copa do Brasil no dia 18, né, contra o Sobradinho. Bem, agora falando do Vasco, o time vai para Pinheiral antes do clássico contra o Botafogo.
Mas Dedé fora do treino, o que houve? Dedé foi fazer exames em uma clínica na zona oeste do Rio para investigar melhor as dores abdominais que sentiu enquanto esteve com a seleção brasileira nos amistosos na Europa. Mesmo assim, Dedé não é exatamente um problema para o clássico de quarta-feira. Agora, o time seguiu para Pinheiral, onde fez inclusive a pré-temporada, e não descarta, Álvaro, a possibilidade até de voltar a esta cidade em caso de fracasso na Taça Rio. Lembrando que o Vasco é o lanterna do seu grupo, tem apenas 1 ponto ganho. A situação de classificação do Vasco também é bastante complicada. A situação do Vasco é muito pior que a situação do Flamengo. A gente estava falando da situação do Flamengo aqui, que já é bastante delicada. A do Vasco é pior ainda. O Vasco tem, nesse momento, 1 ponto. É verdade que tem um jogo a menos do que o Volta Redonda, que é o líder do campeonato, mas tem o mesmo número de jogos, por exemplo, do Friburguense, né? Os dois têm 3 jogos. O Friburguense tem 6 pontos e o Vasco tem apenas 1. O Vasco vai ter 4 jogos aí para jogar o seu destino nesse campeonato estadual. E o próximo jogo é contra ninguém menos que o Botafogo, né? Estávamos falando aqui agora há pouco, o Botafogo é o time que tem se mostrado mais arrumado nesse estadual até agora. A missão do Vasco não é nada fácil. Se conseguir vencer o clássico, ainda mantém um fio de esperança de chegar até a semifinal. Se perder o jogo, só no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Aí vai voltar para Pinheiral. Temos tempo de falar ainda do jamaicano Usain Bolt, que venceu a disputa dos 150 metros em Copacabana, mas não bateu a melhor marca da competição. Isso, vamos falar rapidinho, até porque o Bolt também é muito rapidinho. Ontem ele fez 14 segundos e 42 centésimos, 8 centésimos acima do tempo que ele mesmo tinha conseguido em 2009, 14 segundos e 35 centésimos, Álvaro, mas foi um evento bacana que serviu para o Bolt fazer a sua primeira competição no Rio de Janeiro. Ver o Bolt competindo, né, mesmo que não seja no limite, no seu limite, é sempre muito bom, né? A gente está acostumado a ver pela televisão e tal, e agora tivemos ele aqui, né, na areia de Copacabana, numa pista montada, um evento muito legal. Queimando o pé na pista quente, coitado, depois, quando ele quis lançar o Bolt para dançar funk, imagina. Mas foi muito legal, e ele sempre muito espirituoso, Soliço, né? Sempre muito brincalhão, acabou virando um grande personagem. Está virando quase um carioca, né? Aí, gente, obrigado e até amanhã. Até amanhã, Maurício. Até amanhã, Lilian. Até amanhã. O CBN Rio desta segunda-feira vai ficando por aqui. O programa teve a produção de Marina Reiser, trabalhos técnicos de Laerte Afonso, a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. CBN Rio. Apresentação: Maurício Martins e Lilian Ribeiro. A seguir, o repórter CBN, logo depois o CBN Brasil. Obrigado pela sua companhia, até amanhã.